Então tá, aparelhados, aparelhenses, aparelhistas, aparelhários e aparelheiros. Eu sou o Henrique, esse é o episódio número 52 do podcast do blog Aparelho Elétrico. Bora ligar o aparelho. Gosto quando as pessoas me procuram pelo como eu faço e não pelo que eu faço. Então, se você já viu meu portfólio, a chance de ser algo muito diferente daquilo vai ser muito pequena. Por mais que tu flexibilize o negócio pro cliente, o nível de exigência dele vai ser sempre o mesmo. Ele não vai flexibilizar o nível de exigência dele. Então tá, pessoal, apresentando os tripulantes desse episódio do podcast do Aparelho Elétrico. De um lado da extensão do aparelho está o designer gráfico, Pedro Bop. Tudo bom, Pedro? Olá, tudo bom? E na outra ponta está o designer das estrelas, Vinícius Campos. Tudo certo, Vinão? Tudo certo! E hoje nós vamos jogar a luz sobre o tema projetos de risco, logo após os comentários e comunicados da direção. Previously on Aparelho Elétrico. Se você não quiser ouvir os comentários e comunicados da direção, é só avançar por volta dos 11 minutos e 53 segundos. Não desliga do nosso conteúdo, meu velhinho. Receba os avisos de conteúdos novos no Aparelho Elétrico, direto no seu e-mail. É só acessar aparelhoelétrico.com e clicar no botão verde no topo do site. Você ainda recebe de graça uma cópia do e-book O Incrível Manual do Freelancer Moderno. Colabore com o Aparelho Elétrico. Você curte escrever e tem afinidades com os temas que a gente trata por aqui? Tipo empreendedorismo, mercado freelancer, criatividade, produtividade, etc, etc, etc. Então vem ser do time de colaboradores voluntários do Aparelho. Para saber mais é só acessar aparelhoelétrico.com/colabore. Partindo para os comentários, então, se você quer que seu comentário seja lido aqui no programa, assim que você ouvir esse episódio, já passa lá no aparelhoelétrico.com/podcast, entra no post desse episódio e faz o teu comentário. Isso aumenta as chances de ele ser um dos mais votados pela comunidade que acompanha o blog, e então a gente lê ele aqui. E se você não quer comentar, passa lá mesmo assim, pega algumas dicas com a galera que tá comentando, interage com o pessoal e dá um up nas participações que você mais curtiu. Assim você ajuda a gente a escolher os comentários do próximo programa. O assunto do podcast anterior foi o impacto da inteligência artificial nos serviços criativos. Esse podcast foi de dar um nó na mente do cara, né? Foi de pifar o cérebro. E quem ranqueou alto nos comentários foi o Leonardo Oliveira. Achei o tema mega pertinente. Acredito que o Álvaro tenha razão sobre a questão temporal. Contudo, não dá pra falar em nada feito por humanos que não seja nem político nem ideológico. Tudo que é construído e proposto tem uma orientação política e ideológica, no sentido conceitual e não partidarizado da palavra, ainda que possam caber análises assim. Se você automatiza determinado setor, você desemprega pessoas. As que possuem outras habilidades e capacidades de adaptação educativa se perpetuam, mas continuamos com o mesmo problema social. O que fazer com as pessoas que ficaram desempregadas? Onde elas vão ser alocadas? O que farão? Como comerão? Como sustentarão sua família? É um problema educativo, mas não um problema educativo apenas para o cara aprender a programar. O que, aliás, é uma ótima ideia. A parada, além da programação, é como a educação pode entender as singularidades. Somos como plantas. Tem umas que se você rega muito, ela morre. Tem umas que se você não regar demais, ela morre também. Por isso nem todo mundo é empreendedor. E há quem adore um concurso público. Que bom!
Como evitar ou minimizar reproduzir não só as falas dos nossos avós, mas também os problemas gerados nas grandes revoluções tecnológicas? Fico com essas perguntas e ressalvas aqui no modo meio Henrique e entrando no modo Dani Lima, espero que possamos numa era mais ou cada vez mais colaborativa tecermos alternativas educativas e sociais às quebras de paradigmas tecnológicos que a gente pode enfrentar lá na frente e os quais já estamos enfrentando. Mais uma vez, parabéns a todos, estou contente e feliz em colaborar com o Aparelho Elétrico e seu trabalho maravilhoso. É o que me assusta mesmo, né? Muitas pessoas ficam desempregadas ao passo que a sociedade não se organiza, a tecnologia, ela cresce demais, né? Determinado setor vai sofrer um grande avanço tecnológico, precisamos pensar em desligar essas pessoas daqui a 2 anos, daqui a 1 ano que seja, tem que fazer um plano de desligamento. Então, mas claro, a gente tem... A gente aqui pelo menos no Brasil, a gente tá com tanta coisa pra resolver ainda que é triste, cara, mas é difícil a gente ver esse tipo de organização, esse tipo de planejamento a longo prazo, né? A galera aqui no Brasil governa pros 4 anos que tá no poder, né? Tem que pensar a longo prazo, né? Pra fazer benefício pras outras pessoas. Mas esse tipo de altruísmo a gente não vê nos nossos governantes, né? Uma pena. Mas seguindo em frente aqui o comentário muito bacana do Mauro Amaral do Carreira Solo. Acho que é o Mauro, né? Não assinou, mas tava aí tá no perfil do Carreira Solo. Fala, pessoal! Passando na timeline dos comentários desse programa para dizer que achei muito bacana a discussão. Na minha humilde opinião, contudo, senti falta de uma outra abordagem possível, menos neoludista. Explico. O papo rolou dentro do viés de nós, humanos, contra eles, máquinas e inteligência artificial. Contudo, não podemos desprezar que existe toda uma linha de pesquisa que defende o nós mais eles, ou seja, a integração, a singularidade, o pós-humano. Para quem defende esta linha, a integração ocorre antes dos cenários catastróficos que costumamos apontar aqui e ali. Eu, particularmente, otimista como a Dani, acho até mais provável que a gente use máquinas como o que são na verdade, ou seja, ferramentas, e com elas implantadas ou não, inauguraremos uma nova forma de viver. Já pensou gravar os programas por pensamento e depois deixar o robozito editando enquanto a gente dá uns mergulhos? Perfeito, não? Grande abraço a todos. Grande comentário do Mauro. E se não for o Mauro, me desculpa aí. Mas acho que tem também. A gente vai usar, né, os robôs como ferramentas e tal, né? Mas a gente não pode esquecer também que existe essa ruptura que tá acontecendo, né? E a gente tem que estar preparado pra ela, né? Não adianta a gente fechar os olhos e fingir que tudo vai estar sempre do mesmo jeito, né? Seguindo aqui pra fechar o comentário da grande Carolina Machado, do Revisão Pra Quê? A língua, se fosse só estrutura morfologia e sintaxe, poderia estar num status bem mais avançado de automatização. O problema é que fazem parte dela também outros aspectos. Além disso, ainda existem as variantes linguísticas, sobre as quais nem nós conhecemos completamente e temos total entendimento. Hoje em dia temos algoritmos separados que podem ou não fazer parte de uma inteligência artificial para atender a diferentes aspectos. Por exemplo, existem softwares que conseguem interpretar se frases são positivas ou negativas. Existem os famosos corretores ortográficos, que em alguns aspectos são melhores que nós, mas piores em outros. Existem as traduções de máquina, existem as redações de máquina, etc. Eu ainda quero viver para ver mais algoritmos que sejam capazes de detectar ambiguidade, interpretar metáforas e talvez conseguir reproduzir essas estratégias de forma original. Pois é, isso seria legal, né? Entender o sarcasmo e aquela coisa toda. Acredito que vai ter problema quem não conseguir se atualizar para seguir aprendendo o que é demandado pelo mercado. Se não conseguirmos acompanhar a evolução tanto na criação de novas ocupações quanto na mudança do sistema em que vivemos, bom, aí já prevejo o podcast Renda Básica Universal. Os robôs que trabalhem. Partiu praia. Mas eu creio que vivemos sim alguma mudança de sistema que ainda não conseguimos enxergar por falta de distanciamento. Pois o Renda Básica Universal vem nessa onda, né? Tem países que estão implantando, né? Tentando implantar, né? Se eu não me engano foi... Putz, agora falando, tô sem a informação aqui, mas eu acho que não foi o Canadá que voltou atrás, que tinha implantado isso, não sei se em algum estado ou alguma região, mas eu acho que teve algum país ou alguma região de um país que implantou isso e agora acabou voltando atrás, mas não sei o que deu de errado, né? É uma coisa muito louca, né? Se eu não me engano, há uns 2 anos atrás ou há 1 ano atrás,
foi a Suíça que fez um referendo lá, perguntando se a população queria isso, né? E, curiosamente, a população disse que não, porque talvez atrairia muitos imigrantes pra lá, que iam usar essa grana do governo, talvez eles não quisessem dividir, né, esse dinheirinho, esses privilégios, mas o curioso é que o povo lá não quis. Por que será que não quis, né? Com certeza seria um podcast muito legal esse da renda básica universal, aí tem muita coisa pra debater a respeito disso. Tem aquele documentário Zeitgeist, tem assim, a questão que diz que o mundo tem muitos recursos naturais e tem muita tecnologia. A gente só não acabou com problemas, por exemplo, como a fome, pobreza, porque a gente não quer, por causa de um viés político, porque a gente tem tudo pra fazer isso, né? E aí nesse documentário tem um cara que fala lá que se o ser humano não tivesse que se preocupar em fazer dinheiro, ele faria coisas como pintar um quadro e entregar pro seu vizinho, pro seu amigo, né? Que é mais ou menos isso que o Álvaro falou no podcast passado em um momento lá. A gente se dedicaria mais à arte, à reflexão e essas outras coisas. Mas a pergunta que eu deixo é, será mesmo? Ah, e outra coisa que eu me lembrei também, porra, cara, é o negócio dos caixas eletrônicos, né, nos bancos. Quando implantaram isso há muitos anos atrás, eu lembro que deu um auê, assim, também. Muita gente não tava se adaptando, os velhinhos não sabiam usar caixa eletrônicos e tal. Mas, né, os bancos há muito tempo atrás funcionavam sem ter caixas eletrônicos, né? E hoje em dia as agências bancárias estão até fechando, porque muita coisa hoje, além de ser feita nos caixas eletrônicos, já é feita em home banking, né? Então a galera tá usando muito internet e tal, e muita gente já tá ficando desocupada por causa disso, né, dentro dos bancos. Os bancos estão enxugando o custo, mas, né, ao mesmo tempo, tem pessoas que estão ficando desempregadas. O que essas pessoas estão indo fazer, né? Fica a pergunta aí, né? Mas, de novo, não sou contra a evolução. Eu acho que a sociedade só precisa se organizar ao mesmo passo que a evolução tecnológica acontece. Beleza? É muito papo, cara. Nós vamos ter que fazer outro podcast sobre o assunto pra amarrar melhor e fazer a cachola queimar mais um pouco. Esses, então, foram alguns dos comentários sobre o episódio número 51, o impacto da inteligência artificial nos serviços criativos. Se você quer conferir mais comentários da galera ou teve agora algum insight sobre o assunto, passa lá no aparelhoelétrico.com/podcast, entra no post do episódio O Impacto da Inteligência Artificial nos Serviços Criativos e participa do papo. Quanto mais pontos de vista sobre o assunto, melhor. Lembrando que a discussão tá sempre ativa por lá e não tem limite de caracteres. Pode soltar o verbo pra gente levar o assunto adiante. Agora sim, partiu pra pauta de hoje. Projeto de risco é aquele onde você assume que só vai colher os louros daquele trabalho se o projeto tiver êxito, se o projeto atingir o objetivo proposto. A gente pode entender como projeto de risco, por exemplo, participar de uma premiação, participar de uma concorrência, participar de uma licitação. Projeto de risco pode ser também ser sócio de uma startup, onde você só tem o retorno do trabalho depois que o projeto de fato decolar. E tem também umas manifestações mais chulas, como quando o prospect diz pra ti assim, ó, faz aí, se eu gostar eu te pago. A questão é, quando vale e quando não vale a pena entrar em um projeto desse tipo? Vinão, vamos começar esse papo contigo, cara. Conta pra gente aí, tu costuma aceitar projetos de risco aí? Tem alguma história triste aí pra gente em torno do tema, cara? Pô, cara, é que a gente tava já conversando. Eu acho que todo projeto tem risco. A questão do risco não é bem assim só a parte da questão financeira, né? A empresa pode quebrar, um monte de coisa pode acontecer, você não receber, ou a sua expectativa com o projeto acabe não rolando. Mas assim, eu acho que assim, eu já me enfiei em projetos de risco, assim, eu nunca fui assim de fazer algo pro pessoal ver se gosta. Eu sempre fui contra, porque eu acho que eu gosto quando as pessoas me procuram pelo como eu faço e não pelo que eu faço. Então, se você já viu meu portfólio, a chance de ser algo muito diferente daquilo vai ser muito pequena. Você pode ficar insatisfeito em relação a tempo, em relação a custo, em relação à entrega, algum detalhe, alguma coisa você pode ter insatisfação, mas ao olhar e gostar não vai existir, sabe? Não tem como. Comigo nunca teve, pelo menos, né? Uhum. Eu tento já que a pessoa já sane a necessidade dela de uma dúvida, vendo com o que eu faço. Isso desde o começo, assim, sabe? Nunca vê o que você faz aí e tal, deixa eu dar uma olhada como fica o layout. Não, quem trabalha de graça é relógio. Quando eu trabalho de graça, eu já trabalhei muito e trabalho ainda, são por outros motivos, não por uma dúvida do cliente. Que tipo de motivo tu aceita trabalhar, digamos assim, de graça, né? Porque recebendo, acho que a gente tá sempre recebendo alguma coisa, talvez não seja dinheiro, né? Tá recebendo um terreno no céu, né? Por ser bondoso.
Muito obrigado, Didi, com todo o coração. Deus lhe pague, né? A gente sempre tá recebendo alguma coisa realmente, né? Eu aceito trabalhar de graça ou por um outro valor, né? Quando a história da pessoa, de algum motivo, eu compro a ideia da pessoa. A pessoa não pode pagar, a pessoa precisa de ajuda e às vezes, tipo, toca um violino de fundo enquanto ela conta a história e falo assim, cara, se eu sento num bar e alguém começa a contar uma história e eu acho que eu consigo ajudar, eu tenho que me coçar, me seguro pra não ajudar a pessoa. Porque, tipo, eu tenho vontade de fazer. Eu conheço esse teu modo de operar e eu ia entrar nesse assunto, porque é muito difícil, né, cara? Se tu tem esse negócio de querer ajudar os outros. Então tu acaba assumindo um risco pra ti, né? Porque tu tá também tendo que dividir o teu tempo que tu dedicaria aos teus clientes que já estão na pauta a fazer mais um negócio extra, né, cara? É difícil de administrar isso. Mas só que nem eu falei, eu já tô sabendo que eu não vou ganhar nada, ou que eu vou ganhar menos, ou não importa, eu sei onde eu tô pisando e eu sei o que tá acontecendo. Mas eu fico puto que quando eu fecho uma coisa com um preço mais baixo e a pessoa, tipo, vem encher o saco e fala assim, porra, meu, tô ajudando o cara e o cara tá me enchendo o saco. Eu fico puto, mas é porque eu deixo alguém passar do meu limite e isso aí já é uma outra história. Mas eu tô sabendo do que tá acontecendo ali. Eu não tô sendo enganado por ninguém. Não é uma ilusão, alguém falando assim, vai ser em troca disso, algo intangível. Não, eu sei o que tá rolando. Eu tô ajudando alguém e acabou. Não importa. Eu acho que o problema, que é justamente a causa dessa pauta, é a ilusão que é criada em cima, sabe, de um certo mau caratismo na minha visão. O que me ocorreu aqui, cara, por exemplo, assim, quando tu tava falando, eu me lembrei de vagas de trabalho, né? Que quando o cara, na época que eu era estagiário, e até mesmo depois já tinha uma certa experiência, assim, era DA Júnior, DA Pleno. Eu me lembro de uma seleção que eu fiz, cara, por uma rede de supermercados em Florianópolis. E era uma longa seleção, ia lá fazendo dinâmica de grupo, não sei o quê. Chegou no momento lá, numa determinada etapa da seleção, que eu tinha que fazer um teste. Eu fui pra dentro da empresa lá fazer um teste, eu tinha que lealtar um e-mail marketing de ofertas pra rede, assim. E aí eu fui lá, fiz o teste e tudo, e eu perguntava, tá, mas quanto que eu vou ganhar? Quais são os benefícios? Não, isso aí a gente ainda não decidiu, tu tem que continuar no processo seletivo. Cara, imagina, eu tinha ido lá fazer o teste e tudo, e eles não queriam me dizer nada. Isso também é um projeto de risco, digamos assim. Tá fazendo teste, não sabe nem pra quê. Mas não sabe nem pra quê, né? E eles tratam o cara assim, né, em vagas, né, processo seletivo. E é uma coisa bizarra, né? E é mais ou menos o que o mercado faz com um profissional independente, né? Tipo, tem muita gente que pede isso, né? Que eu acho que é uma coisa muito duvidosa, né? Que nem o Vinão falou em off mesmo. Quando os dois estão assumindo risco, show de bola. Mas agora, quando só um dos lados tá assumindo risco, opa, né? É complicado, né? A gente tem que se remunerar pelo que a gente faz. Mas eu não sou totalmente contra, cara, não. Eu acho que cada situação é uma situação e ela deve ser analisada em separado. Eu acho que não adianta a gente criar uma política, tipo, não participo de concorrência, não participo de licitação, não participo de premiação, não participo de nenhum projeto de risco. Cara, eu acho que não pode ter uma visão tão estreita, porque tu pode estar perdendo sim uma oportunidade, né? Eu fico imaginando que a gente não pode esquecer que a gente fala para um público que tá começando agora, né? E público que tá começando agora, a galera tem que aprender a fazer as coisas também. Será que não é, às vezes, assumir um risco, um projeto de risco, sendo no momento que tu tá na casa dos teus pais, que tu ainda não tem as tuas contas, tu não paga os teus boletins, tu tem mais, assim, uma vida diferente, né? Uma vida mais tranquila, digamos assim, e pode se dar ao luxo de participar de um projeto de risco. De repente, pelo aprendizado, de repente, pelo networking que aquela pessoa vai te trazer, de repente, por estar entrando num mercado que tu tem interesse, né? Vale a pena pensar, eu acho, cara. Pedro, o que tu vê, cara, antes que eu comece já a desandar e falar pra cacete aqui, como é que tu vê essa história aí dos projetos paralelos? Teve algum insight aí da gente falando alguma coisa agora? Cara, eu acho isso que tu tá falando, assim, que tu não pode ter a cabeça tão fechada, eu não vou entrar em concorrência, acho que faz todo sentido, assim. A gente tava conversando em off e eu falei, eu particularmente não gosto, mas eu entro, sabe? Eu acho que eu já vi muitas situações, assim, de trabalhar em agência e tal, de dar uma puxada de hora trabalhada, da equipe toda vir à noite, fazer um monte de coisa, a agência gastar uma grana e acabar não dando nada, entendeu? Mas isso é assumir a concorrência, assumir o risco, né? E eu acho também que tem um outro aspecto que é legal de pensar, é que, como tu falou, se o cara tá na casa dos pais dele e o risco pra ele é menor, eu acho que tem, pro cara que já tá um pouco mais pra frente, se tu tá na pior, assim, tu tá sem cliente, tu vai entrar pra tentar pegar um cliente, né? E esse risco é muito maior, entendeu? Porque tu vai investir, tu vai colocar tempo, tu vai tentar com tudo, né? Mas se tu já tá um pouco mais estabelecido, tu tá bem com os boletins pagos, talvez valha mais a pena, porque vai ser um ativo a mais, entendeu? Tu tá mais tranquilo pra entrar, assim. O grande risco é quando eu tô pendurado, que eu preciso desesperadamente
tranquilamente, se não der, quebrou, sabe? Não, então, acho que esse é um lance de tomar cuidado, assim. E eu só queria dizer também que eu muito no queridismo aí, de eu quero pegar os trabalhos, ajudar a galera e acaba fazendo um monte de trabalho de graça. Cara, isso é complicado. No início da Santo Cristo que a gente tinha lá, né? Sempre lembro da Santo Cristo, foi um puta de um aprendizado pra mim. Porque, cara, a gente tentava ajudar os clientes e até quando o Vinão tava falando isso, me lembrou, cara, porque assim, o aprendizado foi esse, assim, que tipo, por mais que tu flexibilize o negócio pro cliente, o nível de exigência dele vai ser sempre o mesmo. Ele não vai flexibilizar o nível de exigência dele. Ele não, eu tô precisando dessa marca aqui, eu quero uma marca do caralho. Não interessa se o cara fez de graça pra mim ou ele só cobrou 10% do valor dele pra eu botar o meu negócio na rua. Eu acho que tem um lance, assim, eu trabalho muito, é um negócio que eu acho legal pra caramba, assim, do meu ou do nosso, o do Vini não, porque o Vini é das estrelas, né, cara, mas o nosso trabalho, eu acho muito legal, assim, de tu trabalhar pro pequeno negócio, sabe, aquele cara que realmente acredita naquilo, cara, ele quer começar, sabe, e aí tu vai lá e faz a marca dele, faz a identidade visual do cara e tal. Só que daí isso gera, às vezes, um problema, como a gente estava falando antes, que todo projeto é de risco, né? Tem uma cliente que tá agora, a gente tá trabalhando e dando andamento no trabalho, que, pô, ela passou por um monte de perrengue, um monte de problemas e o projeto ficou parado 1 ano. E aí ela voltou assim, vamos retomar. Vamos retomar, mas eu vou ter que refazer a proposta, entendeu? Eu vou ter que colocar porque tá de aniversário, né? E a gente tava conversando de vez em quando, a coisa não andou, assim. E foi muito legal que a gente tem uma relação de trabalho muito bacana e ela totalmente aceitou, assim, não, beleza, pode botar uma grana em cima e vamos tocar. E aí retomou, agora vamos pegar, sabe? Legal. Mas geralmente não acontece assim, né? Geralmente o cliente tem um nível de exigência que ele chega pra ti, não, mas não entregou, tu não veio atrás, tu não fez, eu não vou pagar mais, e aí quebra os pratos, né? O risco, geralmente, nesses casos, é pra dar errado, né? Pro nosso lado, assim, eu acho. Fica numa situação meio vulnerável, assim, às vezes. É a questão de que a gente esquece, a gente sempre coloca ali os deadlines, né? Quanto tempo pra entregar tal coisa, vou te entregar em tal dia, não sei o que, papapá. Só que esquece que tem uma parte importante, que é o cliente analisar aquilo, e ele também tem que ter um deadline pra te devolver aquilo. E os projetos têm que ter data pra terminar. Isso tem que colocar nas propostas. Olha, a gente começa o projeto tal dia e o dia final do projeto é tal dia. Tem o válido que é pra ele aceitar a proposta, mas tem a data final pra ter encerrado o projeto, pra tu saber que a partir daquele dia tu não vai mais ter aquele projeto na tua pauta, né? Porque a maneira como a gente escreve as nossas propostas é muito os freelancers se comprometendo e o cliente não fica comprometido. O cliente, por exemplo, assim como tu tem que, na sexta-feira tu ficou de enviar um projeto pro cliente, na terça-feira ele já tem que te dar no máximo, ele tem que olhar aquilo na segunda, tem a terça-feira e no final de terça-feira ele tem que te passar a pelota de volta. Isso a gente nunca prevê nas propostas, né? Isso é um negócio muito legal, assim, que melhorando toda vez as propostas, e exatamente como tá falando, a proposta tem uma validade e ela tem uma data. Então, se eu botei pro dia, a proposta é dia 1º de maio e ela vale por 30 dias, dia 30 ela morre. Esse é o problema, que o Henrique pincelou, eu acho que você só confirmou. O freelancer, quando ele gera essa relação dele com o cliente, o único medo, isso não só freelancer, né, mas o único medo que o freelancer tem é de tomar um calote. Então ele só se defende disso, de tomar calote. Então ele quer uma entrada para garantir, ele quer garantir que ele vai receber também quando terminar o projeto, ele quer garantir que ele não vai ter que trabalhar mais porque isso vai dar prejuízo financeiro para ele. Então a única preocupação, como se tivesse um contrato enorme. O cliente fala, eu quero receber, eu quero qualidade, eu quero que funcione, eu quero que entregue isso, eu quero o cronograma, eu quero um monte de coisas. E o freelancer, ele só pede assim, me paga direitinho, por favor. Esse é o maior medo, né? Com certeza. Não, mas então, é isso que eu tava falando. Daí na proposta, tipo, a gente tá falando desse lance de prazos de validade da proposta. Mas daí eu coloquei algumas regrinhas de como o projeto vai andar, tá? E eu falo que são as letras médias, não são as letras pequenas. É curto, assim. Eu não sei se vocês já viram a proposta do Carlos Segura, que é um designer lá de Chicago, que eu tive a sorte de ficar amigo dele quando eu morava lá. E ele lançou uma proposta que, cara, assim, é o texto da proposta em corpo 24 na página, assim. E é isso, vamos fazer um projeto legal juntos. Assina e vai, sabe? E tem
as regrinhas, ó, eu faço isso, tu faz isso. E eu peguei mais ou menos de base isso. Só que eu não sou o Carlos Segura, então tem que ser mais legal. Assim. Eu fiquei pensando até que eu perguntei para alguns clientes, eu falei, cara, o que tu acha dessa maneira de trabalhar, dessa maneira de colocar na proposta? E eles acharam super profissional, sabe? Acharam legal, não acharam, tu tá me engessando. Eu falo, tipo, ó, a gente vai combinar os prazos. E eu levo os meus prazos muito a sério. A única coisa que eu peço em troca é que tu respeite isso também, entendeu? Mas tu cobra um prazo do cliente pra ele olhar e te dar um feedback? O que eu quero dizer com isso é que eu tô entregando no prazo que eu prometi. Ele também tem que entregar, entendeu? O projeto vai atrasar se tu não entregar. Eu vi a importância que é de colocar o cronograma do trabalho. Claro que é um chute, entendeu? Tu coloca ali, mais ou menos, pra fazer a identidade visual é mais ou menos uma semana. Aí eu mando pra ti, tu tem 2 dias pra provar, eu tenho 3 pra alterar. Então, tu coloca mais ou menos pra tu mostrar pro cara, ó, o nosso projeto vai durar 2 meses. E aí o cara, não, tá, beleza. Então tu dá a mão pro cara e vai guiando ele, entendeu? Isso eu acho importante, assim, tu minimizar erro pra tu não cair no risco de, que nem o Vini falou, de não ser pago no final, entendeu? Sim. Ou a coisa estender e o dinheiro se pulverizar no tempo, né? Que não adianta tu receber, sei lá, R$2.000 em um ano, né? Tu quer receber R$2.000 em um mês. É que eu quis dizer que, assim, um tempo atrás, eu cheguei a bolar um texto também, que hoje teria feito completamente diferente. Não necessariamente em relação a prazo e tempo, né? Que eu acho que também é um grande problema. Sim. Mas muito mais em relação à conduta e dos dois lados. Por exemplo, eu deixaria claro no documento, olha, depois das 7, eu vou ver o seu e-mail, eu vou ver suas mensagens, mas não tenho obrigação nenhuma de responder. Se for urgente, tenta ser bem claro, porque pode ser que eu responda. Esse tipo de coisas, assim, que a maioria dos clientes não tem essa percepção. Eu tenho, e principalmente de agência. Mas é justamente isso. No meu contrato, cara, eu coloquei isso. O meu escritório é home office. É home 24 horas, office das 7 às 9 horas. Tipo, claro que dá pra sair fora disso, mas não pira, entendeu? Porque o cara acha que tu é freelancer e tu tá respondendo qualquer hora. Eu já recebi ligação de cliente 10 da noite, cara. Então, tu não pode deixar ficar a la louca, entendeu? Eu funciono como uma empresa normal. Tem correria? Tem correria, mas tu só determina pro cara como é que tu trabalha. E aí todo mundo concorda e não dá... Tem que saber conduzir esse relacionamento com o cliente, né? Eu acho que se ligou depois das 7, cara, não atende. De manhã, vi tua ligação só agora, tô disponível. Mas assim, pra gente não descambar muito em detalhes de proposta, eu acho, até, tô dando uma de fiscal da pauta na frente do Vini, aí o Vini se perdeu, dormiu no ponto, eu tô fiscalizando a pauta. Não, eu tava me segurando aqui. Mas não, eu até acho que tem a ver. O relacionamento com o cliente tem a ver com o projeto de risco, a gente não tá fugindo tanto. Eu só queria dar uma pincelada ali na questão que o Pedro falou de validade da proposta, que eu acho que é uma coisa legal até pra gente deixar de dica pra galera que tá começando e de repente não usa isso. Eu achei curioso que tu botou 30 dias, Pedro. Tu costuma usar 30 dias. A minha proposta tá ali pronta, né? Eu uso um template e geralmente é 30 dias. Claro, depende do projeto, mas geralmente 30 dias. Tá, mas 30 dias, isso não tá atrelado ao término do projeto. 30 dias pro cliente analisar essa proposta, falar com quem ele tiver que falar. Aprovar a proposta. Isso. Eu acho bastante 30 dias, cara, porque eu tenho usado normalmente uma semana, mas eu até penso em trocar pra, tipo, 2 dias, porque a coisa é muito dinâmica. E aí passa a semana, tu faz o quê? Passa a semana, daí ele, olha, eu consegui fechar agora, eu preciso rever aquele valor, porque eu tô numa situação que eu entrou um outro projeto, não consigo fazer mais naquele cronograma que eu te passei, pra conseguir fazer naquilo eu vou ter que te cobrar um valor de urgência, sabe? Pode surgir uma situação como essa. Em uma semana eu te garanto que a minha vida não vai mudar em uma semana, mas depois de uma semana eu não garanto mais, entende? Entendi. Então, tu tá largando só uma proposta na rua, daqui a pouco o cara tá passando proposta pra um monte de gente, passa 10 propostas, tu não consegue garantir a tua situação é a mesma. E em um mês é muito tempo, cara. Muita coisa pode acontecer em um mês. E aí daqui a pouco aquele valor tu tem que rever. Ou não o valor, mas tu mantém o valor, mas o cronograma tem que ser diferente pra conseguir encaixar. O que eu faço nos meus cronogramas quando eu faço proposta é que, assim, eu coloco datas a partir de. Então, é sempre assim, tanto a partir da sua aprovação, tanto a partir do início do projeto. E aí quando o meu mês, minha semana, minha validade também, eu boto um mês. Mas quando o meu mês desanda, o cara demorou muito pra responder, o que vai acontecer é que o start dele vai ser muito mais na frente. Então, meio que sempre vai estar preservado esse prazo, entendeu? Pelo menos pra mim. Não, mas peraí. O cronograma é uma coisa. A validade da proposta é outra. A validade é pro cara aprovar. O cronograma, não. Se eu te mandei o layout, tu tem 2 dias pra me aprovar. Então, a próxima etapa é a partir do... Se tu demorou mais de 2 dias, demorou um mês, demorou um ano, beleza. Depois de um ano, nós vamos pra próxima etapa. Próxima etapa,
começou agora, depois de um ano. Não tava contabilizando lá o tempo que o cara deixou de aprovar, tu não tava trabalhando. A pelota tava com ele do projeto. Cronograma é isso, beleza, Vinão? É isso aí? Quase isso que eu tô dizendo assim. Por exemplo, se eu mando uma proposta pra uma pessoa no dia 1º de um projeto de 10 mil, se ele me responde no dia 1º do outro mês, aí eu vou reavaliar aquele valor, tá? Mas se ele me responde aquilo no dia 15, entendeu? Eu vou falar, olha, o seu projeto só vai ser dado start no dia 15 do mês que vem. O cronograma se mantém, entende? Começa a partir da aprovação da proposta, né? Isso, mas o valor, por exemplo, justamente para evitar que, sei lá, tem uma mudança de projeto, alguma coisa que vai mudar o custo. Eu seguro um mês, eu acho que pra mim, pelo menos funciona. Não vou mudar o valor. O que muda é cronograma. Por exemplo, tô atolado, não posso mais pegar esse job. Desculpa, cara. Só daqui 3 meses agora. Tá, a validade tu segura ali, a validade só muda o cronograma, mas aí tu tá mudando o cronograma, então a validade já não é mais aquela validade. O cronograma não é atrelado à validade, né? É só pra gente não confundir que validade é pra aceitar a proposta, validade da proposta. E o cronograma é uma outra coisa à parte. É que eu acho que eu funciono mais como tatuador, sabe? Tipo, as minhas propostas são aceitas, só que o cliente tá sabendo que eu só vou começar daqui 2 meses. Não, mas eu também posso dizer isso pra ele. Por exemplo, aconteceu isso comigo. Agora eu fechei um projeto com um cara, eu botei a validade, acho que era uma semana. E ele demorou um mês pra me aprovar o negócio. E daí chegou e eu falei assim, vou ter que rever a proposta, cara. Seguro o valor e tal, não sei o quê, mas eu vou rever a proposta. Daí ele, não, beleza, rever aí, não sei o quê. E no final das contas a proposta era a mesma. Só que assim, olha, eu só consigo começar pra ti na próxima segunda. O que mudaria daquela primeira proposta era que naquele momento dizia que eu podia começar a partir do momento que ele aprovasse. Que ele fizesse o aceite e me pagasse 50%. Então, o que aconteceu agora? Ele já me pagou o negócio, só que eu só vou começar a trabalhar na segunda-feira. Pois é, isso aí é meio cachorro, né? Em que sentido tu diz? Porque o cara já te pagou aí. Porque às vezes acontece. Tu falou que ele já te pagou. Já me pagou. Quer dizer, ele tá tentando me pagar, né? Porque os bancos estão... Ele fez à vista. Tudo. Pois é, aí tu vai trabalhar sem pagamento relativo, entendeu? Aconteceu comigo com um projeto, eu tô ainda entregando esse projeto. Ela pediu pra dividir em 4, dividiu em 4, já pagou faz horas e eu tô alterando o projeto porque o projeto demorou mais, entendeu? Então isso tem que tomar cuidado, eu acho. Isso é um baita projeto de risco, porque a pauta toda já andou, já bagunçou tudo e eu tô tendo que deixar de fazer o trabalho do cara que está pagando agora porque já pagou lá atrás, entendeu? Então isso tem que tomar cuidado. Eu acho que aí entra o lance que o Vini falou de ter o cronograma bem certinho e tentar seguir ele, né? Não, mas eu tenho o cronograma, só que o meu cronograma não tá atrelado a entregáveis e pagamentos. Pagamento é uma coisa, tipo, o cara pode chegar e me pagar em PayPal em 12 vezes, se ele quiser, e eu recebo o dinheiro à vista do PayPal. Mas o meu cronograma continua o mesmo. Olha, em uma semana eu te entrego isso, na próxima semana, a partir da tua aprovação, eu tenho mais uma semana pra fazer a segunda etapa, a partir da segunda etapa aprovada, eu tenho mais uma semana pra fazer a terceira etapa. Mas o pagamento, ele tá à parte. Eu sei que tem gente que faz atrelado a entregáveis, né? Não, te entreguei isso, tu me paga. Te entreguei agora isso, tu me paga. E aí, eu faço isso também. Pode ser feito assim. Mas aí tu demora, tu recebe pingado, sabe? Eu prefiro receber a grana... Pois é, mas é que daí se o mês vira, esse que é o problema. Se o mês vira, tu já recebeu a grana, entendeu? Eu prefiro receber pelo entregável que eu vou recebendo à medida que o trabalho vai andando, sabe? Mas enfim... aí... A produtividade também aumenta quando eu trampo assim. Assim como? Receber por etapa. A minha produtividade aumenta quando eu tô no azul, velho. Pois é. Eu não quero receber com a migalhinha pensando que eu tô no cheque especial ali comendo juros. Parece aquilo que a gente tava falando antes, de ser legalzão e ficar fazendo trabalho de graça, entendeu? Tu meio que entra numa... Não é de graça porque tu já recebeu, mas tu já recebeu. Eu, pelo menos, funciona assim. Eu tenho mais gás pra trabalhar no cara que ainda tá pra pagar, entendeu? Pagou 50%, pagar 50% na entrega. Tu corre atrás da cenoura, entendeu? Pra mim funciona assim. Ah, vocês são estranhos, cara. O cara já me pagou, velho. O cara já me pagou, preciso fazer isso, cara. Sabe? Como assim? O cara ainda vai me pagar, então vocês gostam de trabalhar no risco. Pode ser que ele não pague. Vocês têm um barato no risco. Vocês gostam de risco, né? É isso. Voltando pra fala. Tu não tá no risco porque justamente tu dividiu 50-50. 50 na aprovação, 50 na entrega. Mas pode ser que ele não pague. Ele pode ser atropelado. Ele pode quebrar. Pois é. Advogado do diabo. O avocado do diabo. Tô fazendo, né, um drama. É que depende do cronograma, né, Henrique? Às vezes, quando é um trabalho curto, o cara
cara já paga antes, beleza. Agora, se vai estender por mais tempo, que nem eu falei, pô, o trabalho vai por vários meses, acaba pulverizando a tua grana, entendeu? Mas tu tem que ver o que ele tá... Por que ele tá se estendendo tanto? Tu tá trabalhando de fato em todo esse momento que o projeto tá contigo? Ou, tipo, o cliente sentou no projeto lá e não pôde ver porque tava vendo coisas mais importantes e depois ele volta e tu trabalha? Isso eu acho chato. Tipo, o cliente já pagou e sentou em cima do projeto e a última etapa ele não fez. Aí depois ele vem, depois de um ano, tu nem conta mais com aquele projeto na pauta, né? Já depois de um ano ele voltou e, porra, agora vamos finalizar aquilo. Puta merda. Não, aí tem que renovar a proposta. Até porque um ano depois, a gente deveria considerar que o nosso trabalho tá mais caro, né? Que houve inflação, bababá, que tá mais caro o nosso projeto, né? Então ele tá trabalhando, recebendo um projeto que hoje já é mais caro por um valor que ficou atrelado ao passado, né? Se a gente for olhar pro lado econômico. Quando você tá lidando com, sei lá, que nem eu trabalho mais ou menos, sei lá, uns 10, 15 projetos por mês, né? Ao mesmo tempo, não é que são 10, 15 sendo entregues e finalizados. Cada um tá numa etapa. Tá em etapa de briefing, outro tá em etapa de entrega, outra de programação, finalização, ajuste, cada um tá numa etapa, mas é um volume de trabalho grande. Se eu fosse fazendo dessa forma assim, que eu, não, é um job de cada vez, meio que indo da etapa até o fim para receber tudo de uma vez, não conseguiria administrar tudo isso de trabalho. Eu acho que o ter um pagamento assim de entrada e por etapa, cara, putz, pra mim, eu vou recebendo um grande volume de cada etapazinha desses trabalhos. E o prazo é maior de entrega. Eu acho que é melhor até. No final das contas é melhor, ó, fiz isso aqui, tu me paga, fiz isso aqui, tu me paga. Só que eu acho que não é tão prático. Tu já mandou o negócio, não tem mais etapa do pagamento de tu olhar se entrou o dinheiro, não sei o que, tu já recebeu por esse trabalho. Mas enfim, cara, acho que a gente vai começar a debater o sexo dos anjos. Vamos falar um pouco mais de projeto de risco. Tenho 2 causos pra contar, pra deixar registrado, de repente gera algum insight e a gente pode levar o papo aí pra outro lado, que quando a gente tinha Santo Cristo eu participei de 2 concorrências, né? Não eram licitações, né? Não era pro governo, eram concorrências pra empresas privadas. E uma era de uma joalheria, que tinha lojas em shopping centers, então era um cliente que tinha bastante grana, tava procurando agência pra começar a atender ele. Ou ele ia trocar, não me lembro se na época ele já tinha uma agência e ele queria trocar ou de fato ele ia começar a trabalhar com agência. E ele chamou 3 ou 4 players, né, daqui de Porto Alegre e chegou pra gente lá e falou assim, a gente quer que vocês participem, só que a gente tá pedindo um anúncio de página, né, um anúncio, não era página dupla, era anúncio de página, pra gente dar uma olhada no trabalho de vocês aí, pra conhecer como vocês funcionam para a nossa marca, né. Antes o Vinão falou, porra, cliente, já tem meu portfólio pronto aí, né, por que tu vai me pedir teste, né? Eu também acho, concordo com o Vinão aí. Mas como a gente tava lá, tinha sala pra pagar aluguel, funcionário pra pagar, cara, a gente dançou conforme a música, a gente foi lá e participou da concorrência. Lembro que a gente fez um anúncio muito bacana, muito legal, eles gostaram, mas no final das contas não ficaram com a gente. E teve uma outra também concorrência que foi mais ou menos por esse lado aí, que eu criei todo um folder numa outra empresa, com uma dobra especial, fui lá, imprimi em A3, na Gráfica Expressa, gastamos uma grana, se eu não me engano até comprei imagem, banco de imagem, pra realmente dar aquele impacto legal, né? A gente assumiu um risco legal, inclusive investindo na concorrência. A gente teve que tirar, além do nosso tempo, a gente tirou dinheiro do bolso pra produzir o folder. Moral da história, o cliente chegou lá, elogiou pra caralho, falou, porra, o folder de vocês ficou disparado o melhor de todos que a gente recebeu, mas a gente não pode trabalhar com vocês porque vocês são apenas 4 pessoas na equipe. Então, né, a gente assumiu o risco desses 2 projetos de participar, né? Eu acho que foi uma experiência válida participar, apesar de ter sido frustrante, a gente não conseguiu, né, nenhuma das contas. Pode acontecer assim que nem o Pedro falou. Eu prefiro acreditar que eles não tinham uma carta marcada. Nesse caso até não tem por que eles terem uma carta marcada como uma empresa privada, né? Podem simplesmente escolher o parceiro e começar a trabalhar. Mas na licitação, às vezes, né, que envolve o governo, às vezes a gente fica sabendo dessas maracutaias, né? Que o cara já tem uma empresa, ele quer trabalhar com aquela empresa, mas ele diz assim, não, eu preciso pelo menos apresentar mais 2 ou 3 orçamentos, né? Pra daí a gente escolher. Quando é orçamento, eu vou falar a verdade. Já me pediram várias pessoas, me pediram assim, Vini, você pode mandar um orçamento só pra estar aqui? Já vi essas histórias de que tá tudo certo. Mas é só um orçamento, não é uma proposta de design, não é um trabalho, não é que assim, ó, eu trabalhei e pronto. Por isso já me pediram, também acho que é errado, mas não me dói. Não é algo assim que, nossa, é o meu trabalho sendo jogado fora. O problema é quando realmente, tipo, te pedem um trabalho, tipo, uma proposta. E o pior, assim, a gente comentou um tempo atrás, eu queria ter entrado antes, quando o Pedro falou sobre essa questão de agência, do cara vir à noite e tal. Cara, isso aí é desumano, porque, tipo, é uma agência, que é uma empresa. A gente tá falando aqui do mundo freela, né? Que nós somos um indivíduo, né? Uma empresa de um homem só. Então, cada decisão nossa, a gente paga por ela, certo ou errado, né? Mas quando é uma agência, cara, eles botam uma galera pra vir à noite, cara, que, tipo, não necessariamente ganha uma hora extra, não necessariamente vai ganhar o dia seguinte de... Cara, já vi muito caso de
gente que trampa vira à noite, no dia seguinte tem que trampar, porque senão a galera olha feio se o cara não vai no dia seguinte. Sim, tem que chegar no horário, né? Virou a noite, mas tem que chegar às 9 da manhã no outro dia, né? É uma filha da putice, né? Cara. Tem uma galera que dorme na agência, cara. Tá louco, sabe? Eu passei por isso uma época na minha agência, cara. Pô, no dia seguinte, virei noite pra entregar um projeto. Ainda tem que esperar o cliente chegar na empresa pra ele aprovar, pra ver se tá tudo certinho antes de você ir embora. Nem que você, tipo, acabou seu trampo, 4 da manhã você vai embora. Não, tipo, você vai ter que falar a meio de stand-by pra receber o ok final. Aí, sei lá, sair da agência 11 da manhã, tipo, os caras assim, meu, o cara tá indo embora agora. Quando eu tô sem dormir, cara, eu fico tão mal-humorado, cara. Tipo, vontade de mandar todo mundo tomar no cu, assim, sabe? Quem não fica, né, cara? Mas esse projeto que o Henrique falou, cara, tudo bem. Ele fez o trabalho, mas também tem um problema que se o cara não aprovou o projeto, porque eram só 4 caras na agência, ele não devia nem ter pego esse projeto. O cliente já podia ter perguntado dito antes, né? Vocês são muito legais, assim, a proposta de vocês é demais, mas eu acho que não tem manpower pra pegar, entendeu? É uma desorganização da concorrência, que eu não sei da onde é que parte, entendeu? Eu acho que isso que falta muito da organização da parte do cliente, que o cliente acha que ele te contrata e ele vai receber tudo pronto, e não é assim, cara. O cliente que entra num projeto, ele vai ter trabalho também, então tu vai ter que perguntar pra todo mundo da concorrência, quantos caras tem na tua agência? Na minha tem 4. Esse aí tem pouca gente. E na tua, Vini? No meu tem 10. 10 já tá mais dentro. Todo mundo que tem menos de 5 tá fora, porque não vai dar, entendeu? Isso também é uma coisa que acaba estourando no cara que tá recebendo, na gente, né, que vai fazer o trabalho. Tem um risco de uma falta de processo, né, de organização do que a gente recebe, uma falta de processo, assim. Mas, cara, quanto mais eu me envolvo nesse mundo dos negócios e pergunto pras pessoas como elas conduzem os seus negócios e tal, eu vejo que, cara, 90% são pessoas que não têm preparo, velho. Assim, de coisas básicas, de condução, de planejamento, eu acho que isso é uma coisa muito nova, muito recente, sabe? Eu vejo a galera de 60 anos que tem negócio já há muito tempo, tu começa a escutar os papos, tu vê que eles são de uma época onde as coisas eram feitas assim. Chama o cara aí, disse pra ele trazer uns anúncios aí, que eu quero ver como é que é. Ficou muito bom o que tu fez, mas quantos tu tem trabalhando lá? 4? Não, 4 não dá, a gente tem muita demanda pra 4. Manda vir o outro aí, obrigado, amigão. Manda vir o outro aí, ó, secretária, sabe? Tipo, é conduzido de uma maneira muito chula, muito grotesca, cara, se tu começa a ver. De qualquer jeito, cara, porque tá todo mundo desesperado querendo pegar, e aí vai de qualquer jeito mesmo. Você não tem essa impressão que o Brasil é o país das oportunidades, velho? Eu acho que você falou, os dois falaram uma coisa bem importante, né? O Henrique falou que, tipo, realmente a galera tá despreparada, né? E o Pedro falou que as pessoas vão nesse caminho, porque é muito tempo que isso se repete, é muito tempo. Por exemplo, eu tinha uma cliente que eu peguei faz pouco tempo agora, e ela falou assim, você pode mandar 3 opções? Como assim 3 opções? Tipo... É uma prática de mercado, né? É que nem o desconto, tá? Mas como assim? O mercado funciona assim, me manda opções. Cara, tu vai comprar uma pizza, na teleentrega, tu vai pedir pra ela te mandar uma amostra de calabresa, uma 4 queijos e uma de coraçãozinho pra tu escolher? Aí simplesmente eu falei pra ela, olha, eu vou te mandar uma opção que eu acredito. Se eu coloquei até eu em caixa alta, assim, se eu estiver em dúvida, aí eu te mando minhas dúvidas, pra você me ajudar a escolher. Aí se você não gostar da opção que eu mandar, aí a gente vai ver o que vai ser feito. Mas eu vou mandar uma opção que eu acredito. Mas o que eu quero chegar é que, assim, até a prática da concorrência, qualquer agência que é pequena, por saber que tem um monte de gente desesperada por trabalho, eles falam assim, quer saber? Vou abrir uma concorrência aí, entendeu? Porque, imagina, você é uma BMW. Você pode, tipo, se dar o luxo de, tipo, quer saber? Eu vou pegar esses caras, vou fazer uma concorrência, e a melhor ideia fica. Pra te pegar uma consultoria, né, Vinão? Aí tem aquela história que a gente tava conversando em off, né? Eu não me lembro agora o nome do cara, fechei aqui, mas teve um cidadão aí que, olhando rapidamente aqui, até porque de repente tem alguma falha na história que eu vou contar, já tô fazendo aqui, tirando meu corpo da jogada. Mas tem um cara aí que ele é comprador em série de universidades, né? E aí ele tava dando uma palestra num evento aí de uma corporação que faz muitos eventos corporativos, traz muitos CEOs pra falar e dar dica pra galera mais nova que tá começando, empreendedores. E uma das dicas que esse cara deu no palco, esse cara que compra faculdades em série, universidades em série, falou que quando ele tava começando, o que ele fazia era trazer muitas empresas pra fazer uma concorrência, suposta concorrência, onde ele recebia consultoria, ele entendia um pouco mais daquele mercado onde aquelas empresas estavam inseridas, mas no final das contas ele não contratava nenhuma. Tu imagina tu fazer essa lambança aí, né? Chamar 5 empresas, tu toma o tempo dessas 5 empresas e no final das contas o cara já sabia que ele não ia contratar nenhuma, ele tava só querendo receber uma consultoria dessas empresas. E aí, querido ouvinte, o que você que tá ouvindo a gente pensa disso? É uma prática bonita ou é uma prática questionável? Então, mas eu acho que o grande problema, a gente tava debatendo também na liga, né, esses dias
dias atrás, né, sobre agência, né? Até acho que foi nesse ponto que eu levantei, que enquanto as agências grandes, elas topam fazer esse tipo de... A gente tava falando sobre a planilha, né? Enquanto as grandes se sujeitam a isso, como é que todo o mercado que tá abaixo das grandes vai conseguir competir? Eu acho que tem que ser igual o Casa de Papel, né? Nós somos a resistência, né? Lógico que vão ter pequenas agências, pequenos estúdios, pequenos grupos criativos, ou independente da área que for, que vai conseguir criar seu ambiente saudável. Mas o grande cliente, o grande pagador, que é o que todo mundo busca, que afinal somos empresas, né? Você pode ter um mercado focado em pequenos, mas todo mundo gosta de ganhar um pagamento gordo, né? Enquanto as grandes empresas estão acostumadas a lidar com esse tipo de organização, como que o resto do mercado vai trabalhar de maneira saudável e realmente competitiva de uma forma leal, e não esse tipo de competitivo? Porque é praticamente os gladiadores, né, cara? Eles soltam, tipo, os desesperados na arena e vê quem sobrar e eu pego. É tipo isso, né? E é uma coisa que nem tu falou no início, né? Tu prefere trabalhar com clientes que gostam de como tu faz o teu trabalho e não pelo que tu faz. É como tu faz, né? Então o ideal sempre, claro, a situação ideal é a gente trabalhar para quem quer de fato trabalhar com a gente, quer o nosso serviço, a maneira como a gente executa aquele serviço, e não simplesmente assim, eu quero contratar um designer gráfico. Não, eu quero contratar o Pedro, eu quero contratar o Vini, eu quero contratar o Henrique. Não, é o Henrique que eu quero, eu não vou orçar com outros caras. Eu vou pegar um orçamento do Henrique e vou, cara, porra, não posso pagar, faz isso, faz aquilo, negocia, né? Mas esse negócio de, sei lá, cara, me manda vir 4 agências aí, depois a gente decide, e no final das contas tu tomou o tempo daquela galera, é uma falta de respeito, né, cara, se tu não vai escolher, né? E eu acho que assim, tu vai abrir uma concorrência, cara, o que custa de repente dar uma ajuda de custo, então? Vai abrir uma concorrência, cara, olha, a gente vai pagar o serviço, ou a gente vai pagar 50%, vocês querem entrar, a gente vai pagar 30%, seria um pouco mais justo, né? Ou então não pedir um anúncio, pede um rascunho, um meio termo, né? Não é o 880, né? Não, cara, me apresenta só uma ideia, ou só o conceito, né? Descreve o que tu quer. Tem concorrência que a agência cria basicamente a campanha toda, né, cara? Aquela história que eu contei em off, pô, uma agência grande que eu trabalhei, que eu tava fazendo um outro freela, mas eu vi a galera trabalhar, assim, praticamente pensar toda a estratégia de campanha, fazer um monte de peças. Eu me lembro que eles prepararam uma sala para receber o cliente, que eles mandaram fazer painéis, cara, enormes, assim, que taparam a sala inteira, sabe? Um trabalhão, gente virando noite. Tu perde, acaba, todo esse trabalho vai no lixo. Pra mim não faz sentido, sabe? Tá, eu vou pensar uma estratégia, vai ser assim, e eu faço uma peça, né, um key visual, né, sei lá. Eu acho que, na verdade, começou essa questão de concorrência de uma maneira até honesta. Eu acho que realmente era conceito. Me traz uma ideia. Eles pegavam o redator ali e tal, e bolavam um conceito dele. Provavelmente não deveria ter o visual, então só um key visual, não é mesmo, né? Mas eu acho que acontece que, assim, alguém chegou e falou assim, porra, faz um vídeo junto. Vamos foder aqueles caras que só vão levar um texto. Aí isso foi esticando, foi aumentando. Os outros caras talvez tiveram acesso a outra concorrência do outro e tal. Falou, fodeu, não vai dar agora, a gente tem que entregar muito mais coisa. Não é só uma ideia, não é só, tipo, uma boa reunião que vai resolver esse assunto. Tem não vai ser mais um PowerPoint. Concorrência, né, cara? Todo mundo quer ser melhor, tu vai melhorando a apresentação, botando mais coisa, e isso acaba, o mercado todo vira isso. Tem que apresentar a campanha certa, com filme, com tudo, né? Pra ser melhor que o outro cara, só que tu já tá fazendo trabalho, tá entregando a concorrência, trabalho pronto, né? Aí depois tu ganha a concorrência, a agência ganha a concorrência, tem que fazer outra campanha, aquela lá não vale. Aí tem que fazer de novo o mesmo trabalho. Só pra ganhar. Cara, me lembrou esse papo, não sei se vocês já assistiram, repercutiu pouco essa série aqui no Brasil, não vi outras pessoas falando, mas tem uma série que chama The Pitch, né, que é... Pedro aí que manja de inglês pode me ajudar. The Pitch é o que? A apresentação? The Pitch, a gente pode traduzir assim, Pedro? The Beat? The Pitch, P-I-T-C-H. O pitch é aquela forma de vender rápida, né? O pitch, né, mas eu não sei como é que traduz isso pro português de uma maneira legal, é a apresentação. E aí tem uma série que é esse nome, The Pitch. Essa saiu em 2012, cara, eu acho. Eu baixava, né, na época pra assistir, agora até não sei, seria legal se tivesse no Netflix, cara, porque, porra, tu via, assim, por exemplo, tem um episódio, o primeiro, se eu não me engano, era com o Subway. Então eles pegavam várias, acho que eram 2 agências, tinham que fazer a melhor apresentação pro Subway e quem fosse melhor pegaria a conta do Subway. Então mostra todo o processo, os estresses dentro da agência, o criativo perdendo a cabeça,
cabeça, chegando cedo, lidando com a família, que o cara não tá em casa, que tem uma situação importante, mas ele tem que estar na agência. Mostra muito, assim, esse lado humano da coisa, né? Que os clientes não pensam na hora que eles, né, abrem uma concorrência. Ah, foda-se, manda aí, não sei o que, vamos fazer. Na verdade, não sei nem se é culpa do cliente ou se é culpa da agência, né? Que entra na concorrência apertada, com prazos apertados e bota toda a equipe a trabalhar nessas condições que a gente já descreveu aí. Mas pra quem quiser procurar, eu vou deixar o link aqui na descrição do post pra saber mais sobre essa série aí, The Pitch, que é bem legal e ilustra bem nosso papo. Diga lá, Pedro. Porque se tu for pensar do lado do cliente, é legal, né? Se eu for cliente, pô, eu vou achar massa ter 4 designers que vão me mandar proposta, sabe? Tu abrir uma concorrência, pô, é muito bom, é ótimo. E isso que eu acho que falta, assim, ó, não sei se é uma grande falta de respeito, não sei se é bem isso, assim, mas é tu pensar que tem gente lá trabalhando, né? Como é que tu faz isso ser mais legal pra todo mundo, assim. Tudo bem ter concorrência, a concorrência faz parte, tudo beleza, e entra quem quer. Pois é, a minha dúvida é a seguinte, cara, eu assim, eu trabalhei em agências grandes, mas nunca cheguei a trabalhar na África, eu tenho contato com pessoas da África, esse pessoal todo assim de agências grandes, tal, mas na época que eu talvez estivesse caminhando para ir para agências maiores, eu pulei fora do barco de empresa. Mas eu fico me perguntando, será que quando entra uma concorrência dessas assim de vir à noite e tal, alguém chega na equipe e fala assim, galera, quem quer participar? Isso aqui é opcional, tá? Quem não quiser pode ir embora cedo hoje. Não, tá? não tem. Não, lógico, eu sei que não tem, tô sendo irônico, né? Sim, tem um anjo lá no meio. Então, mas assim, talvez é opcional, talvez para o CEO da empresa, para quem tá vendendo, para quem recebeu. Eu acho que realmente, pelas histórias que chegam para mim, é realmente assim, chegou a concorrência. Galera, chegou a concorrência às 7 da noite, tem que entregar daqui 2 dias. Cara, mas tem gente que curte, a gente tá de um ponto de vista, tem funcionário que curte entrar em concorrência, porque, aquele grupinho que vai trabalhar com o diretor de criação fodão e são os queridinhos dele, isso também tem, tu ganha um status dentro da equipe, tem gente que gosta disso, é que nós somos freelancers e a gente tem uma visão meio, estamos explorando, a gente não gosta desse ambiente, mas tem gente que é feliz dentro de agência, isso aí é legal, um adendo até pra gente fazer, porque teve o episódio era uma vez um profissional super qualificado, eu, Vinão e Dani falando, né, e a gente matou a agência e depois eu encontrei amigos que ouviram o negócio, cara, mas eu trabalho em agência, eu sou feliz, na minha agência eu saio na hora, não sei o quê, então tem esse outro lado também, cara. Tem agência que organiza a equipe de uma forma que entra concorrência e as equipes se formam pra dar conta dessa concorrência e, tipo, eu não sei dizer qual foi a agência, mas eu já vi em algum momento alguém dizer isso. Por exemplo, se entrou uma concorrência hoje, pegou o Pedro, Vini e o Henrique, aí entra outra concorrência amanhã, pega o Walter, a Dani e o Álvaro. Muda a equipe, pra não ficar dando laço só na mesma equipe toda vez. Tu monta times pra dar conta das demandas. Assim. E não desgastar, não desgastar a equipe. É um rodízio de bunda, é isso. Pra não lacear tanto, é um rodízio de bunda. Pra não doer tanto. Mas eu acho que que nem o Henrique falou, tem uma galera que é sangue nos olhos e quer, assim, acha massa. E é engraçado essa coisa do que as pessoas têm, que nem antes o Vinão falou da cliente que chega e pede 3 opções e tal, isso é muito padrão de mercado, né, cara, é uma coisa muito engraçada, as pessoas acham que é assim, né. Eu lembro de uma época quando eu era piá, assim, eu tinha cara, devia ter uns 13 anos, 12 anos, e eu lembro da minha mãe chegar, minha mãe tava com meu padrasto abrindo uma imobiliária. Cara, assim, eu lembro dela chegar com umas folhas de ofício, assim, acho que era papel ofício, várias folhas. Cara, acho que devia ter em cada folha uns 10 logos, umas 10 marcas, assim, que o designer tinha feito na época. Cara, então tinha 30 marcas, velho. Hoje eu não sou capaz de avaliar, não me lembro como é que era o negócio, mas eu penso assim, devia ser um negócio muito bastantão, né? Poucas variações e tal, pra dar opções pra eles. E eram tantas, mas tantas opções que eles ficavam em dúvida, eles não sabiam, e eles mostravam pra todo mundo, o que tu acha, o que tu acha, então era todo mundo opinando sobre a imobiliária que eles iam abrir, sabe, é uma coisa que eu acredito que não deve ser conduzida dessa forma, eu acho que... Isso é risco, isso é um grande risco, imagina, o cara me manda, tipo, que sejam as 3 opções, não vamos nas 30, porque as 30, acho que dificilmente alguém faz isso hoje em dia. Chutei o balde, Vina. Não, porque eu acho que porque se o cara quer as 30, ele vai na WeLogos, esses sites aí de logo aí, entendeu, eu acho, na minha visão. Hoje não existe mais essa necessidade de, tipo, ter tantas opções que você pode ir nesses sitezinhos, você paga, sei lá, 10, nem sei quanto custa esses sites aí, mas você consegue essa variedade de opções. Que também são projetos de risco, né? O cara vai lá, às vezes o próprio designer cria e o cara depois só paga se ele gostar, né? A gente pode pincelar depois, mas continua na tua linha aí, desculpa. Vamos dizer nesses 3 logos que o cara faz. Vamos dizer, o cara aceitou essa questão de, vou fazer 3 marcas pra você. Tá, beleza. Aí, cara, você tá gerando uma confusão pro cliente, gerando mais indecisão. Quando você dá mais opção pro cliente, geralmente ele escolhe a que você menos gosta. Isso pra mim é regra, cara. Batata, com certeza. Eu mando mais de uma opção
opção porque eu acho que ele pode gostar desse jeito, aí eu vou mandar porque eu quero dar um agrado. Ele vai escolher a que eu menos gostei. Com certeza. Mas se eu dou uma opção pra ele, ele vai me ajudar a lapidar aquilo, ele vai me dar os detalhes que ele não gostou daquilo, e aí sim eu posso fazer uma segunda e uma terceira, mas de uma maneira muito mais inteligente, com muito menos risco, porque eu tô caminhando com ele num processo, num caminho, pra chegar num consenso com ele, do que eu ir no risco e fazer assim, olha, como é tipo metralhadora, vou dar um monte de tiro, mas vou torcer pra algum pegar. Sim, mas aí tu já foi pago pra iniciar o projeto, pelo menos, né? Sim, não. Isso, cara, como eu falei, eu não faço nada sem. Se for pra ser sem pagar, eu sem pagar mesmo, né? Tipo, vamos ver se você gosta. Tipo, meu ego com o meu trabalho ele é tão grande, tu tem que admitir, meu ego com o meu trabalho e minha certeza do que eu faço é bom. Lógico, eu não sou o melhor do mundo, eu tenho muito a melhorar, não é isso que eu queria dizer. Mas minha segurança com o meu trabalho é tão grande, cara, que isso não existe essa possibilidade de você não gostar do meu trabalho. Entende? Pra mim, eu posso ser egocêntrico, beleza. Alguém entrou no meu trabalho lá e falou assim, pô, eu não gostei do trabalho mínimo. Agora, tá bom, me contrata pra ver se eu não te agrado. Mas eu tô mais ou menos, eu não sei se eu tô indo a favor da tua linha de raciocínio, mas assim, eu sempre pego, se o cliente, né, antes eu já falei que o cliente paga, eu gosto de receber antes, né, se eu receber à vista, pra mim é a melhor coisa que tem, já receber tudo, eu não faço esse atrelados a etapas, mas até pode ser feito atrelado a etapas, digamos que eu recebia 50% do pagamento no início, eu vou fazer opções até o cliente gostar, vou fazer uma por vez, digamos assim, tem gente que faz inclusive site, mais de um layout de site, sabe, porra, meu, como assim, cara, vai fazer 5 layouts de site pro cliente escolher um, muito retrabalho, muito trabalho desnecessário, cara. Tem que entender bem o briefing e seguir na linha do que o cliente tá querendo. E já aconteceu com uma cliente, cara. Eu fiz 3 opções em 3 rodadas diferentes e ela não gostou de nenhuma. Eu tava a ponto de devolver o dinheiro dela. Primeira vez na vida que eu ia devolver dinheiro, cara. Acho que nunca devolvi dinheiro de cliente. E eu falei pra ela, olha, eu vou fazer mais uma vez, mas se tu não aprovar, eu vou ter que te devolver o teu dinheiro, ou vou ter que sair fora do projeto. Porque na verdade eu já tinha trabalhado por aqueles 50% iniciais. Só o final ela não ia me pagar. Eu já tinha trabalhado. Então, não ia, na verdade, nem ia devolver dinheiro, eu só ia pular fora do projeto. Eu vou ter que parar, porque eu realmente não consigo captar o que tu quer, e é um problema meu e tal, né? E aí, na quarta opção, eu fiz um negócio e ela gostou. Daí, beleza, legal, terminou tudo numa boa, porque já tava ficando tenso o negócio. Não é o que eu quero. E aí tu fica perguntando, mas o que é? Como é que é? Me explica mais, né? Pra onde tu quer levar? O que tu acha? Não sei o que, blá. Porque tem muitos clientes que tu conduz o negócio, né? Eles querem realmente que tu diga o que é o melhor. E esse é um ótimo cliente de trabalhar, porque ele confia em ti. Mas tem o cliente que não confia em ti. E ela quer aquele negócio daquele jeito. O cliente quer daquele jeito que tá na cabeça dele, mas ele não sabe te dar as coordenadas pra tu chegar lá. E aí esse tipo de relacionamento vai se desgastando, né? Mas enfim, aconteceu isso, cara. Mas no final das contas deu tudo certo. E isso me lembrou uma história, um caos que tem no livro do Steve Jobs, a biografia do Steve Jobs, aquela que foi escrita pelo Walter Isaacson. Também escreveu a do Einstein. E, cara, o Steve Jobs, quando ele saiu da Apple, ele foi criar a Next, né? Quem conhece a história do cara aí vai lembrar desse papo. E ele foi lá contratar o designer Paul Rand. O Pedro, acho que é um designer mais ligado na área aí, conhece o cara. E o Jobs... Né? Não tô ligado, cara. Eu sei que esse cara, ele é famoso, né? Você leviano falando dele. Mas o Jobs chegou pra ele e falou assim, eu quero que tu faça o logo, não sei o que. Daí o cara, não, legal, vamos fazer, não sei o que. Daí ele falou assim, faz algumas coisas aí, me apresenta e se eu gostar eu te pago. Jobs, o gênio, falou isso. E aí o cara falou assim, não, eu vou fazer o que eu acho melhor e tu me paga independente de gostar ou não. O Steve Jobs baixou a cabeça e, ok, vamos nessa linha. Até pessoas que a gente tem estima, né, como aí o Steve Jobs, também cometem esses equívocos aí, né, cara, de propor uma barbaridade dessas. Mas são as armadilhas essa, né, cara? Eu acho que a questão do desconto, são diversas armadilhas que a gente tem, que nem eu falei, todo projeto tem risco, né, que nem, acontece de uma empresa fechar no meio do projeto. Você tá desenvolvendo uma marca, assim, eu tô trabalhando agora com uma hamburgueria, por exemplo. Cara, pode ser que o cara aconteça alguma coisa e o cara decida não abrir mais a hamburgueria. Tá, isso quer dizer que ele não vai me pagar? Não, isso não exclui que tem que me pagar tudo até o final do projeto. Mas, cara, pode ser que por causa disso eu tenha que entender que vai demorar mais pra me pagar, por exemplo. Ou talvez ele nunca vai te pagar, né? Já que ele não vai ter nenhum lucro com aquele projeto, talvez se o cara não tiver uma boa índole, talvez ele não te pague, né? Mas é que como eu trabalho com pessoas de um círculo meio por indicação, cara, tipo, é difícil, cara, eu
não ter algum gancho da vergonha do cara saber que tem um amigo teu sabendo que você tá devendo uma grana pra alguém. Sim, sim. Aí tu tá seguro pela tua rede, né? Mas os ouvintes talvez não tenham essa mesma, né? O ouvinte tem que transpor pra realidade dele, né? De repente, né? Tem que cuidar com o cliente que tá começando, né? E é justamente o cliente que tá começando que procura designer, né? Porque precisa de marca, sim, né? Sim. Mas eu tô dizendo do risco, né, cara? Então são várias armadilhas que a gente vai tendo, cara. E o outro lado sempre vai, sei lá, não sei se a palavra certa vai querer tirar vantagem de você, mas ele vai tentar minimizar o prejuízo dele de alguma forma, vamos dizer assim. Ele vai tentar de alguma maneira, porque como o nosso mercado geralmente é mais flexível do que algo tabelado, ele vai querer uma flexibilidade diferente em prazo, tempo, qualidade. Ele vai tentar de alguma maneira equilibrar o orçamento dele, o tempo dele, a vontade dele, a ansiedade dele, e vai tirar isso de você. Só que nem o cara do exemplo do Jobs, né? Você tem que ser firme e ter frases prontas como essa. Só que uma coisa é tu ser o Paul Rand, né? Outra coisa é tu ser o gurizinho que tá começando, né? O Steve Jobs já queria trabalhar com o Paul Rand. Eu acho que é aí que é uma coisa que é interessante, porque eu acho que quem quer mais, que aquela parceria aconteça, arrisca mais. Eu acho que o lance é sempre o cliente tem que querer trabalhar contigo, mais do que tu trabalhar com o cliente, digamos assim. O casamento perfeito é os dois quererem trabalhar junto muito, né? Mas se o cliente quiser mais trabalhar contigo do que tu com ele, aí tu vai estar mais tranquilo pra negociar. Ou assumir risco ou não assumir risco. Eu já ouvi falar, cara, que assim, a gente quando tá negociando, por mais que você queira muito trabalhar com algum projeto, com alguém, você tem que, de alguma maneira, não transparecer aquilo 100%. Você tem que realmente mostrar interesse. Quando alguém me chama pra uma reunião, cara, eu pesquiso o Facebook da pessoa, eu viro stalker. Porque eu vou pronto, cara. Eu vou olhar até o fotolog da pessoa, se eu preciso. Fotolog, rapaz. Denunciou a idade. Fotolog. Essa é pra poucos, hein? O Instagram da nossa época. E aí, cara, pô, eu vou bem preparado, porque então eu sei como eu me comportar, às vezes eu até sei como eu vou vestido, dependendo. Pô, tem um cliente mais assim, mais assado, eu vou de um jeito, eu vou de outro. Pra entrar no universo e ter uma relação, uma negociação mais favorável pro meu lado, né? Mas me falaram que, pô, eu não posso transparecer claramente que eu quero trabalhar. Então, sei lá, vinha o Dave Grohl aqui em casa, falar, pô, Vini, queria que você trampasse com a gente aí com o Foo Fighters. Que você fosse na tour com a gente aí, fizesse um ano de tour com a gente aí, dando rolê no Foo Fighters. Eu ia ter que pegar a agenda e falar assim, pera só um pouquinho que eu preciso ver minhas datas. E deixar ele esperando, tá ligado? Sei lá, essas coisas, cara, tipo igual o namoro. Esse encanto também, porque senão tudo vai fácil, cara. Eu não sou assim. Se é um cliente que eu quero trabalhar, cara, eu sou sincero. Eu vou até esse valor aqui que eu posso ir, te entrego tal dia, cara, pô, quero muito fechar esse teu projeto. Eu sou sincero, eu digo diretamente, cara, eu não faço jogo. Se o cara se prevalecer em cima de mim por causa daquilo que eu falei, eu sei até onde eu posso ir. Eu não vou ficar com o coraçãozinho mole. Aliás, esse é outro podcast que a gente pode fazer, outro episódio. Como tirar a emoção pra tu ser mais racional, que eu tô tentando dizer. Sim, mas eu também falo que eu tô afim de fazer o trampo, porque eu acho que é importante falar, mas eu tento não entregar tudo. Minha maneira. Eu não sou, tipo, deslumbrado, assim, porque como eu trabalho com as pessoas que eu gosto de tirar sarro, que eu trabalho com estrela, pô, cara, são gente que consegue qualquer um, às vezes, entendeu? E o fato de você botar pra realidade que, tipo, não, peraí, não é assim. Tem um preço, tem um jeito, tem forma de trabalhar, cara. Se eu vou lá só como fã, cara, porra, mas é piso em cima. Não é que eu vou lá dizer como fã e faço o que tu quiser e me joga na parede, me chama de lagartixa. Não. Vou ser profissional, mas ao mesmo tempo eu vou demonstrar entusiasmo. Pô, cara, dá pra fazer umas coisas muito legais, tenho pensado muito nesse projeto, quero muito fechar, vamos ver se a gente fecha aí, vamos conversando. Mas eu sei até onde eu posso ir. Ele não vai conseguir que eu faça de graça, ele não vai montar em cima de mim, entende? Esse que é meu ponto, assim. Eu não faço jogo, eu deixo claro, mas ao mesmo tempo eu sou profissional. Eu acho que entendi o ponto do Vini, e eu concordo contigo também, Henrique, então eu vou no meio aqui, tá? Eu não quero dizer de novo que começa a ficar uma parada meio chata de ficar, o designer das estrelas, tá? Mas o Vini, cara, tu tá trabalhando, é o Foo Fighters no caso, mas tu trabalha com o Anderson Silva, cara. Então, tem um monte de cara querendo fazer o site dele, entendeu? Então, tu tem que realmente falar, ó, cara, ó, Anderson, pode me bater, mano, mas funciona assim, ó. É isso aqui. Tu quer muito trabalhar com o Dave Grohl, cara, mas ele é tão legal que ele é chato. Ó, meu, é isso aqui, ó. Eu trabalho desse jeito e vai custar tanto. Se tu quiser, legal, mas tu quer muito. Agora, do lado do Henrique, e isso que eu queria dizer, assim, eu tomo uma posição de eu falar pro meu cliente assim, cara, vamos fechar, cara. Tá aqui a proposta. Eu quero fechar o projeto. Independente de qual cliente for, cara, eu quero clientes. Então, eu quero fechar o projeto. Por quê? Porque eu passo a proposta e às vezes o cara fala assim,
Ah, mas esse valor aqui para um logo é muito caro. Então o Pedro não dá porque eu não consigo pagar. O que eu tô tentando fazer é trazer o cara para perto. Ô meu, negocia, cara. Pergunta, entendeu? Mesmo que a gente tenha feito briefing, eu já sei o tamanho. Eu entrei no teu Facebook, no teu Twitter e no teu Fotolog e eu sei quantas pessoas tu trabalha, qual é o tamanho da empresa, a abrangência, para quem tu vende. Talvez eu tenha precificado errado. Talvez tenha ficado caro demais. Talvez a gente possa fazer uma maneira, um método de pagamento diferente. Teve um cliente agora há pouco que rolou, nunca tinha acontecido comigo, eu achei super legal, do cara falar pra mim, ô Pedro, a tua proposta tá muito boa, cara, eu gostei muito e o problema não é custo, o problema é como é que eu vou pagar isso, tem como a gente dividir isso melhor e tal? Tem, cara, tem como dividir melhor. O cara não simplesmente falou, não, o Pedro não rola porque ele quer 50-50. A gente sempre fala, né, cara, de como é que tu precifica e rola muito na nossa área de trabalho, como é que tu põe preço num negócio criativo, né? Um problema grande que eu sinto é, tá, eu coloquei o preço, mas como é que eu não assusto o cara ou cobro muito pouco às vezes, sabe? Eu teve esse projeto que o Henrique falou assim, agora o Pedro trabalha com um cliente internacional. Pô, eu não conheço esse cara que veio por indicação de um outro cliente. Quanto é que eu cobro pra fazer o logo dele lá, sabe? Ela trabalha que nem a gente, assim, é one man army, assim. Quanto eu cobro pra fazer o logo? E eu chutei, assim, vou cobrar esse valor aqui que eu acho justo. E ela fala, tá muito justo e eu falo contigo semana que vem. Então, bateu certo, mas ficou aberto para ela negociar, entendeu? Porque eu falo, eu quero muito, tu é amiga do outro cliente lá e tal, foi super bem indicada, é super legal, eu quero trabalhar contigo. E o santo bateu, né? A dificuldade é como tu faz para deixar aberto para que o cara, de não ser tanto pro lado do Vini, não, eu não vou deixar tão aberto, que eu quero muito trabalhar contigo. Mas como é que tu deixa aberto o canal de conversa para negociar e fechar o projeto? Mas acho que vocês não entenderam, não é que eu fecho, cara, que eu sou, assim, fechado, cara. Tu é carrascão, tu é o cara das estrelas, fala a verdade, Vê, não fala a verdade. Não, pô, mas é que assim, cara, o lance é que é a paciência da parada. Por exemplo, eu tô agora refazendo um portal, agora um blog, o Garotas Estúpidas, que já era minha cliente, só que eu tinha feito só uma parte do projeto, tinha feito em parceria com outra pessoa que me contratou junto, mas agora é realmente minha cliente 100%. Beleza. Só que eu já tava prospectando pra gente fazer esse trabalho desde o ano passado. E aí, como ela não me conheceu como designer, ela me conheceu por outro lado, mais com programação, outra coisa e tal, ela não tinha essa confiança em mim necessariamente. Então eu falei, pô, vamos fazer, conversando, tô a fim de fazer. Essa daí eu fui lá, pô, você tá precisando, vai ficar legal, confia em mim e tal. Aí sim eu vou por esse caminho. Mas é porque já era uma relação que eu já tinha uma intimidade com ela já gosta da minha pessoa, e o job demorou pra fechar, mas fechou. Demorou quase 6 meses pra fechar. O Anderson Silva demorou 1 ano pra fechar. Eu tô tentando fechar agora a Paulo Vittar. Já tô nisso aí, já faz uns 4 meses já. Na hora certa vai fechar. E se não fechar, que nem eu falei, eu não sou o cara do não negocio o preço. Cara, negocio o preço fácil. Tipo, eu adoro quando a pessoa já vem com o dinheiro que ela tem. Pra mim, resolve minha vida. Eu não tenho que passar, eu prefiro isso. E, geralmente a pessoa me paga mais do que eu cobraria. Mas é o que acontece, cara. Eu sei que é um projeto que se não fechar comigo, e eu dei o meu preço, o meu valor, em algum momento a minha vida vai se cruzar de novo com esse cliente, de alguma maneira, porque ele vai lembrar de mim. Porque eu fui algo que ele não pôde ter. Sim. Eu fui algo que ele não pôde pagar em algum momento. E quando ele tiver condições de pagar, ele vai lembrar de mim. Ele vai falar assim, agora eu posso pagar por aquele cara. Porque se eu não fiz com ele, é porque ele tinha um valor acima. E não que eu acho certo, não que eu acho que isso é verdade, mas as pessoas também comparam o valor com qualidade. Em contrapartida, todo mundo que eu falo que entra na minha lista do bom coração, assim, teve um cara que depois veio me pagar uma puta grana legal e valorizou. Mas todo o resto nunca vai me ver mais como o cara que tem que pagar um valor. Pode estar ganhando rios de dinheiro. Aquela bandinha pequena, assim, que eu ajudei, assim, que eu cobrei quase nada pra fazer um banner de Fotolog, que seja, e virou depois o NX0, não vai me pagar mais. Porque vai sempre me ver como o cara que conseguiu dar aquela mãozinha. Com certeza. Tem isso aí, cara, com certeza. Esse toque que tu tá deixando aí, com certeza é bem válido. E me lembrou, cara, agora eu não sei se isso aí é uma dica do Ogilvy, que eu li no livro do Ogilvy, ou se foi no livro do Madman, né, o cara, o Gerry de la Femina. Tô tentando ler o livro do cara, tá aqui na estante do lado, mas não sei se é bem esse nome. Mas enfim, eu li em um desses livros que o cara fala o seguinte, uma coisa mágica
mágica acontece quando tu diz pra um cliente que tu não quer trabalhar com ele. Não, a tua conta eu não quero trabalhar contigo, não posso te atender, porque isso faz o cara querer aquilo. Então vai meio ao encontro disso aí que o Vini tá falando. Tipo, olha, tô dando aí as minhas coordenadas, né? O Vini bota o pau na mesa, digamos assim, né? O Vini diz, olha, posso fazer nessas condições aqui e a gente conversa aí, né? Vamos ver o que pode fazer a respeito disso. Ele vai comparar com o cliente lá, com o gurizão que é fã e faz de qualquer jeito pra trabalhar com ele, só que realmente prejudica a imagem desse cara, né? Ele vai ver o cara como um fã que tá executando um projeto e não como um profissional que tá executando um projeto. Então, eu tento trabalhar assim, cara. Tipo, o meu risco, aí vamos voltar o lance do projeto de risco, né? O meu risco, eu acho que ele diminui muito mais. Isso é uma coisa que eu tô botando em prática ainda, tá? Que é uma coisa que tá sendo desenvolvida ainda em mim. O meu risco, ele é muito menor quando logo de cara eu já deixo claro as regras do jogo. Eu tenho almoçado aqui de vez em quando com um designer, assim, de bate-papo só pra falar sobre esses casos, assim, né? Ele me abriu a cabeça, ele falou assim, cara, eu vou lá, eu tenho um momento legal pro cara gostar de mim, e eu tenho um momento que é tipo, olha, agora vamos ser chatos. E aí, tipo aquilo que também foi falado também, sabe, cara, que botar as regras, sabe, num documento, o que for. Mas, tipo, tem que ter esse momento, cara. Porque esse momento vai acabar com todo o teu risco, sabe? Risco financeiro, risco de estresse, qualquer risco, cara, vai ser cortado, cara. Porque se você é só o cara legal o tempo inteiro, cara, uma hora você não vai ser o cara legal. Vai acontecer. O cliente vai ter uma hora que não vai ser legal. Essas letras pequenas, cara, do contrato, eu falei para um cliente agora recente, assim. Eu falei pra ele, tem esse contrato aqui e não leva mal não, velho. Não é um problema teu isso, é problema dos outros que passaram, entendeu? Essa listinha vai aumentando à medida que a cagada vai acontecendo, saca? Tu vai te resguardando disso, só que eu coloquei de uma maneira que isso sirva pro cliente também, entendeu? A responsabilidade fica de uma certa forma pros dois. Aquilo que eu tinha falado antes dos prazos de entrega, eu vou cumprir o meu prazo de entrega, cumpre o teu também, entendeu? Porque a gente tá fechando um contrato que vai e volta, vai trocando, entendeu? Tem aquela coisa da quantas alterações tu tem, se atrasar o pagamento, tu vai pagar uma taxa em cima disso, tu já tá sabendo antes, então não atrasa, entendeu? E eu acho que essa parte chata que tu tá falando, que com certeza tem que ter, né? É a parte profissional. Por isso que eu concordo contigo do lance do Foo Fighters, sabe? Tu fala, cara, que do caralho, eu vou pegar o site do Foo Fighters. Não, cara, Dave, vamos sentar, velho, é assim que funciona. Mas vamos falar um pouco de premiação. Eu acho que é legal a gente pincelar aí, porque é um projeto de risco que muitas vezes rola, né? Não essas premiações que tu chega lá e cadastra algum projeto que tu já realizou, mas rola muita premiação aí na internet, principalmente ilustrador que tá começando, faz umas premiações do tipo, cria a nossa marca do nosso canal, não sei o que, papapá. Até teve, não foi a Kelly Key que fez isso uns anos atrás? Tipo, queria pagar 200 pila pra um fã criar a marca dela, alguma coisa assim. Vocês não lembram desse papo aí? Sempre tem umas propostas dessas, né, cara? Mas então, eu acho que isso aí também é projeto de risco, né? Porque tu tá criando algo e tu não sabe se tu vai ser selecionado, tu não sabe se tu vai ganhar o prêmio, né, de fato, e qual que é o prêmio. Mas ela lançou como trabalho, é uma promoção, Henrique. Cara, eu acho que era tipo uma promoção, velho. Era uma promoçãozinha, assim, tipo, o fã tem que criar a nova marca daquele Key, alguma coisa assim, cara. É esse caminho aí que o Vini tava falando, assim, do Dave Grohl, cara, de chegar assim, aí galera, quem vai querer fazer o site? É uma maneira de tu criar uma concorrência, né? Trabalho de graça, meio de graça, assim. É uma variação, né? Porque no caso dessa Kelly Key, ela botou, acho que nas redes sociais, né? No caso do Vini, o Vini é procurado nas internas, né? Não é no público, no grande público, né? No caso da Kelly Key, ela botou, acho que no Instagram dela, que a gente quer alguém aí pra criar a nossa marca, não sei o quê, mandem suas sugestões de marca e o selecionado a gente vai pagar 200 pila. Acho que era alguma coisa assim, cara. Não tô bem certo aí, mas era mais ou menos isso, né? Claro, isso pra mim é uma coisa bem chula, né? Fazer esse tipo de coisa, isso eu acho bem, eu acho chulo. A minha recomendação é que os ouvintes não participem desse tipo de coisa. Mas às vezes tem premiações aí que podem catapultar o cara pra alguma, imagino eu, até agora não consigo lembrar de alguma, mas pra quem tá no início de carreira, acho que pode ser útil, até pra tu pegar o lance do aprendizado. Se tu não tá fazendo nada, tu tá parado em casa, não tem cliente, não consegue, alguma movimentação tu tem que fazer em prol da tua carreira, sabe? Eu não acho que seja ruim. Só que premiação também é um projeto de risco, tem que saber. Eu lembro, cara, de galerinha na época de faculdade, ganhou uma viagem pra não sei o que porque participou da premiação, não sei o que. E aí o cara tinha feito, sei lá, uma arte pra divulgar uma empresa, não sei o que. E eu ficava olhando, olha só que legal, o cara fez uma arte legal, não sei o que. E vai ganhar uma viagem pra Bahia, sabe? Eu na minha época de juvenil, assim, de estudante, eu olhava, achava bacana. Só que eu me lembro que eu nunca entrava porque eu achava que eu nunca ia ser escolhido. Eu pensava, eu não tenho cacife pra ser
escolhido, não tem o talento que esse cara tem, que tá ganhando, sabe? Mas... É uma loteria, né, cara? É uma loteria, é um risco, né? Premiação também é risco, tu só sabe se tu for escolhido ou não. O que pode acontecer, sabe? Eu acho que é aprendizado, acho que de repente se tu fizer uma arte do caralho, tu já pode ter uma peça pro teu portfólio, entende? Eu não sou de todo contra a esse negócio, né? É como eu falei no início, tem projeto de risco que vale a pena tu assumir o risco e tem projeto que não vale a pena tu assumir o risco. Acho que pode pintar uma premiação que pode ser interessante. Tudo a gente tem que analisar, acho que ser categórico é uma coisa muito complexa, porque a gente não sabe quem tá nos ouvindo, a gente não sabe quem é o cara que fase da carreira o cara tá. Já constituiu o portfólio, se não constituiu. Nessa questão de concursos, assim, né? Mesmo qualquer premiação, você já parte pelo risco que a grande maioria você tem que pagar uma taxa de inscrição. Que eu entendo que também tem todo um motivo da taxa, que também é para cortar muita inscrição também, etc, né? Eu acho que tem premiações que tem pro estudante, que é focado em público de estudante. Eu tenho uma categoria para estudante também, né? Premiação é um negócio, né? Ela é um business, né? Alguém tá ganhando dinheiro com isso também. Sim. Não só o premiado. E quem leva também ganha prestígio, ganha um monte de coisa, cara. E assim, premiação, eu sou sempre a favor de... Eu nunca participei de nenhuma, mas eu acho que é legal, cara, porque no fim, não necessariamente muita gente participa. Não vou entrar em mérito se a pessoa mereceu, merece ou não merece, se, quando é aquele negócio tipo melhor do Brasil, sei lá o quê, porque é muito difícil você julgar nesse sentido, tá? Mas eu acho que você se colocar à prova, isso não é risco necessariamente, né? Porque você tá acreditando, fazendo alguma coisa legal, e às vezes você não produz algo por não ter um tema. E aí alguém te dá um tema, te dá uma motivação pra você fazer algo, pô, é super legal. Mas as regras do jogo estão claras. Você não tá saindo dali com uma promessa de vitória, entende? Tu não tá trabalhando pra um oportunista. Esse é o teu ponto. Isso. Cara, eu sou freelancer, então eu sou do time jogue por você. Eu virei freelancer porque eu queria, se for pra vir à noite, eu vou virar por mim. Se for pra fazer algo, eu vou fazer por mim mesmo, pra minha família, o que for. Mas é uma decisão minha. Então qualquer prejuízo é minha decisão. Isso que me incomoda em agências, porque não é decisão sua, não é estratégia sua, ou realmente, que nem eu falei ironicamente, será que tem uma reunião com a galera toda que vai virar à noite e falar assim, então, galera, olha, vocês curtem Habib's? Hoje vai ter Habib's pra galera, mas tem um preço. Aí sim, ó, é oportunismo, mas quando é um prêmio, cara, quando é algo assim, eu acho que é legal você se colocar à prova. Assim, puto, será que eu vou ganhar? Será que vai dar certo? Mas, pô, sei lá, tem um concurso em Portugal que é de sardinhas, cara. São um formato de sardinha, e aí eles escolhem, acho que 3 ou 4 sardinhas, eles dão, sei lá, 1.000 euros, 2.000 euros pra pessoa que é escolhida, algo assim. E eles fazem todo ano isso, é um festival da sardinha. Cara, eles recebem, sei lá, cara, tipo, muitas sardinhas do mundo todo. Escolhem lá as sardinhas deles. Eu participei, eu e a Nini, a gente participou já umas 2 vezes. Foi super divertido, cara, pra curtir, pra se divertir, entendeu? Mas eu não fui lá e falei, nossa, caramba, tô dando meu tempo aqui, tem que valer esses 3.000 euros agora. Entende a diferença pra mim? Mas tu participou como? Não entendi, cara. Cara, assim, eles têm um shape de uma sardinha e você desenha na sardinha, uma ilustração. Legal. Pode usar fotografia, pode usar qualquer elemento, assim, mas é um negócio muito legal, cultural lá deles, assim. E é isso que eu tô dizendo, tipo, não tem um viés, assim, tipo, eu estou trabalhando pra alguma empresa que vai usar a minha sardinha e aí, se o público aprovar, eu vou ganhar, entende? Não tem uma troca nesse sentido. É só eu competindo com outras pessoas com um júri. Pelo jeito que eu tô captando, parece tipo uma brincadeira de São João. É uma brincadeirinha ali, Não, um entretenimento. não, é uma não. parada séria, fodida mesmo, assim, Tem gente que faz o nome a partir dessa premiação. Sim, lá sim. Porque, cara, é uma premiação, tem vários designers envolvidos. Não é tipo desenho, lógico, uma criança pode ganhar sem querer, né? Mas tem um júri especializado, já tem um bom tempo isso, sabe? Então você pode ganhar um respaldo em cima disso. Eu até vou deixar o link pra vocês depois verem. Tá, então tu participou. Participei, entendeu? Mas é isso que eu disse. Não tem uma contrapartida de negócios no sentido, tipo, a concorrência de um trabalho. Tu entra por opção, né, Vini? E sem garantia, cara. É isso que é a parada. Sem garantia nenhuma. E tem algo escondido ali que, tipo, você vai ganhar algo. Eu acho que é importante o que tu falou no início. As regras estão postas e tu entra porque tu quer. Abriu aqui, ó, tem esse concurso aqui. Quer entrar? A regra é essa daqui. Quero, legal. É diferente de uma concorrência que os caras ficam jogando pra cima, assim, ó, vamos ver quem pega. Não, é briga de facão, entendeu? Ó, quem vai querer jogar? Eu quero, eu não quero. Eu acho mais justo, né? A Bienal de Design também, eles abrem inscrição de trabalhos, você paga uma inscrição, tem várias categorias e tem um júri que escolhe, sabe, cara? Isso são, acho que concorrências saudáveis, sabe? Você tá botando o seu trabalho à prova, sabe?
legal você botar a prova também. Mas por outro lado, é que assim, a gente tá falando muito de concorrência e tem licitação também, né? Licitação é a concorrência do governo, né? Me corrijam aí se eu tiver errado, mas eu acho que licitação é o termo usado para concorrências do governo. E nessas licitações, eles lançam um edital. Então todas as empresas que querem mandar suas propostas, e eu acho que em determinados editais eles pedem também, não é só orçamento. No caso de propaganda, acho que tem que mandar uma campanha junto também. E tem as regras ali. Só que aí tem a parada da corrupção, né? Tem a parada de que tipo, a gente vai pegar aí 4, 5 agências, mas a gente já sabe com quem a gente quer trabalhar, né? Eles já sabem qual que é a cartinha marcada que eles vão puxar, mas tem ali também as regras. Mesmo licitação também tem regras, né? Talvez as concorrências privadas, de empresas privadas, falte e as empresas pequem por não ter regras, né? Eu acho que talvez seja a questão da licitação, por ser questão de governo, tem acho que um cuidado maior. É que isso que o Pedro falou que é foda. Quando é a concorrência de agência, cara, é um pega-paca-pá, entendeu? Tipo, cara, é caos, cara. A licitação, cara, você tem, tipo, um bom tempo de entrega, cara. Às vezes você não tem que mandar uma proposta, tipo, é só um documento que se prepara. Que nem eu entrei, eu e a Nini, a gente entrou num projeto agora, o Itaú Cultural, pra fazer um documentário. Cara, mas foi só enviar um documento com a ideia, cara. Mas aí vai ter alguém que mandou mais do que só esse documento. Não pode, cara, não pode. Tu define aqui, ó, velho, tu vai mandar, a gente tá abrindo esse edital aqui, essa concorrência do Itaú Cultural e tal. O que a gente quer receber é isso aqui. Não me manda campanha inteira, filme, não manda caminhão do Faustão aqui na frente, cara. Senão vai ser desclassificado, né? Teria que ser assim. Vai ser, não manda tudo. Tu vai mandar qual é o projeto básico, né? Por escrito, e de repente, uma pecinha aqui, um key visual, um moodboard, entendeu? É isso que eu quero receber. E a partir disso a gente vai seguir. Aí tu passa filtro e vai passando as pessoas. Se você for pensar em concorrência, lógico que, tipo, nenhuma concorrência é 100% equilibrada. Confiar. Não digo nem confiável, mas digo equilibrada. Tipo, todo mundo tá no mesmo patamar pra competir em conjunto, né? Senão daria um grande empate, né? Então, assim, eu acho que vai ter, lógico, um nível de diferença de ideias ou propostas, ou alguém que vai verificar tem uma inclinação mais pra um lado do que pro outro. Lógico que isso acontece. Mas, cara, tem que ter um nível de igualdade garantido antes de você entrar na concorrência. Porque aí, tudo bem, é um risco, beleza. Mas é um risco equilibrado, é um risco que você tá entrando num ambiente que você fala, pô, beleza. Eu acho que essa questão, o esforço, cara, pra gente que é freelancer, o nosso tempo, o nosso horário, ele é muito valioso, cara. Pelo menos pra mim, né, cara? Porque quando o meu tempo de trabalho, ele é inútil, aquele tempo poderia estar sendo usado pra eu gravar um podcast, pra eu estar com a minha mulher, pra eu sair com meus amigos, pra eu jogar um futebol. E aí, quando não, cara, eu falo, puta, e agora? O que eu faço com aquele tempo que eu perdi? Então, cara, isso é punk, assim. Comigo aconteceu um projeto no passado, numa concorrência que eu entrei, que a gente fez uma reunião e definiu, Pedro, vai entregar tantas peças, né? E, cara, os caras envolveram a agência inteira nessa concorrência, eu ia fazer um pedaço. Aí, no meio do projeto, eu tinha lá, sei lá, o Pedro vai entregar 5 peças, essa a peça 1, 2, 3, 4, 5. Aí, no meio do projeto, o atendimento tava organizando quem ia fazer o quê e tal, e o atendimento mandou, tem todos esses jobs aqui, toda essa lista pra matar e com o nome de quem ia fazer do lado, e eu tava em 9 peças. Aí eu respondi, só que assim, a gente fechou 5. Tudo bem, eu posso fazer as 9, mas aí eu vou ter que te cobrar além, né, porque são mais peças. E o atendimento ficou puto, falou, não, tu não pode ligar o taxímetro no meio da corrida, saca? Daí eu falei assim, mas não é, mas cara, foi ele que ligou, sabe? Foi ele que mudou o caminho, né, porra? Cara, foi feita uma reunião, cara, a gente definiu isso aqui. Eu não tô te dizendo que eu não vou fazer, só que se eu fizer o dobro do que foi combinado, quem perde, né? Perco eu. Então eu acho que é mais ou menos isso que o Vini tá falando. O nosso tempo, cara, é valioso. Tudo bem que tu tá com sangue nos olhos, tu quer ganhar a concorrência, mas eu tô prestando serviço pra ti. Eu não posso ser o cara que vai fazer o dobro do trabalho pelo mesmo pagamento. E isso às vezes é difícil de entender. Não, tu tem que entregar mais pra tu ser valorizado e tal. Tudo bem, eu posso entregar mais, mas eu preciso receber. Por isso que fica meio desigual, assim, às vezes. É meio complicado. Tempo a gente não recupera, né? Tem que agir com sabedoria, né? Doar o nosso tempo pra coisas que realmente valem a pena. Mas, rapaziada, vamos pra rodada final pra gente amarrar melhor o assunto. Antes de chamar a rodada final, eu preciso te convidar, ilustre ouvinte, pra ser da Liga Oficial de Apoiadores do Aparelho Elétrico. Se você se identifica com o modo como a gente fala de empreendedorismo, ou se você já se beneficiou de alguma forma do conteúdo que a gente produz, por favor, pense em apoiar o blog para que o Aparelho Elétrico continue existindo. Você pode apoiar a partir de R$1 por mês, mas contribuindo com R$5 ou mais por mês, você tem acesso, além de outras regalias, ao nosso grupo secreto no Facebook. Para saber mais, é só acessar aparelhoelétrico.com/seja da liga. Então tá, meus jovens,
Vamos amarrar o assunto. Eu vou só colocar mais umas coisinhas que eu queria falar aqui, que eu acho que é interessante de deixar de insight aí pra galera. Depois eu passo a pelota pra vocês aí pra amarrarem melhor os pensamentos aí e divulgarem os seus links. Eu queria só dizer assim, cara, a gente acaba conduzindo muito a conversa e é natural pelo momento que a gente tá na carreira, né? Aqui a gente não fala só pra pessoas que estão no mesmo momento da carreira que a gente. Então tem muita gente que tá começando, que tá buscando mais informações, mais insights, se qualificar pra trabalhar melhor, né? E, por exemplo, eu entrei agora num projeto essa semana em que eu facilitei o preço, ou seja, eu assumi um risco, digamos assim, de não receber quanto eu gostaria de receber, ou que eu consideraria justo receber, pra entrar num projeto com um cara, porque eu admiro esse cara e eu sei que ele tem muito pra me ensinar numa área que eu tenho interesse. E eu sei também que ele tem contatos valiosíssimos pra mim. Então eu baixei, eu viabilizei, ele nem pediu. Eu fiz um valor já achando, não, vou pra cá pra não ter erro, porque aqui eu sei que ele vai topar e eu quero trabalhar com esse cara por outros fatores que não só o dinheiro. Então acho que independente de a gente estar no início ou no meio da jornada, ou tu ser popular, pleno ou premium, tu sempre tem que pensar estrategicamente nas coisas. Não ser tão assim cartesiano, isso eu não faço, isso não sei o quê, fazer essas afirmações. Eu sempre defendo que a gente tem que analisar cada situação como se ela fosse única e ver o que a gente pode tirar dali. Seja aprendizado, seja portfólio, seja novos contatos pro teu networking, seja entrar num nicho que tu acha interessante, né, de trabalho, porque aquele trabalho ali talvez tu não ganhe o dinheirinho que tu queria, mas ele pode servir para tu abordar, prospectar um outro cliente que pode daí começar a pagar a grana que tu quer. Então é analisar tudo com mais calma cada situação, não levar tudo tão a ferro e fogo. Eu acho que esse caminho é sempre melhor, assim, ponderar antes de tomar uma decisão. Eu só queria dizer isso aí. Vou passar a pelota aí, Pedro, tudo que tava falando, cara, fica à vontade para amarrar melhor o assunto, dizer algo que de repente tu acha que ficou de fora e já convido o pessoal para conhecer o teu trabalho aí. Cara, eu acho que é exatamente como tu falou, assim, a gente não pode ser cartesiano, não pode ser tão duro, entendeu? Como a gente tava falando em off no início e eu disse para vocês, eu acho que tu decidir pela carreira freelancer é um job de risco. Eu fui numa palestra aqui em São Paulo com o Rico Lins e eles estavam falando sobre quando tu sai da faculdade, tu não tem noção de gestão, né? Tu não sabe muito bem o que tu faz, quanto é que tu cobra, como é que tu faz um fluxo de caixa. Tá? Quando eu decidi ser freelancer, cara, eu caí assim tô no deserto aqui, sabe? Eu vou ter que cavocar, cara, eu vou ter que achar as paradas, como é que eu faço. Tu já entra no mercado, quando tu decide sair de agência, sair de empresas e ser tu mesmo empresa, já é um negócio de risco. E aí quando tu começa a formar os teus clientes, tu vai assumir riscos para conseguir juntar essa carteira, como tu falou, né? É uma estratégia. Então, no final, é tudo risco. Mesmo aquele cara que falou que vai te pagar, pode ser que a hamburgueria feche, pode ser que o cara assuma. Riscos fazem parte, aí tu vai administrar como tu achar melhor, assim. Eu acho que fechando tudo, passando a régua, pra mim é isso, assim. Show de bola, velho. E já deixa teus links aí pra galera que quer conhecer mais do trabalho do Pedro Bopp. Eu sou o www.pedrobop.com, que vai levar pra minha incrível página no Behance. E no Facebook o meu perfil é o Pedro Bopp Design, tudo junto, que vai cair no Pedro Bopp Designer Gráfico Freelancer. E é isso, cara. Queria agradecer por mais uma participação aqui. Eu sou, como tu sabe, ultra fã do podcast e é uma super honra participar, cara. Obrigado. Que isso, meu velho, que isso. Tamo aí. Eu que agradeço a presença. Passar a pelota pro Vinão aí também é legal a gente deixar um adendo que é tome cuidado com os oportunistas, né? Acho que identificar essas oportunidades que os caras estão querendo se dar bem em cima de ti que é o mais complicado, né? Mas diga lá, Vinão, amarra a situação aí e não deixa teus links, como de costume. Cara, um dia ainda vou deixar, isso vai se surpreender, cara. No final do programa, a gente sempre pensa que a gente queria falar mais e mais e mais e mais, mas o programa às vezes não permite, né, cara? A gente acaba esquecendo e amanhã eu vou lembrar de um monte de coisas. Mas eu acho que amarrou melhor hoje, pelo menos pra mim, né, cara? É essa consciência que, assim, tá todo mundo querendo se dar bem no sentido, não do sentido brasileirado da coisa, né? Todo mundo quer se dar bem, assim, eu quero ter bons clientes, eu quero ter bons pagadores, eu quero ter bons projetos, eu não quero ter estresse. E o outro lado quer a mesma coisa. E a gente caminha muito pelo lado de
vitimismo, né? Que num outro programa a gente já falou disso também, né? Que a gente se botar na posição de coitado, pô, fui explorado, tal, né? Mas a gente se coloca nessas situações, né? Então, seja o cara que me oferece um projeto com um valor que não é o que eu quero fazer, eu aceitei fazer. Seja alguém que me botou numa concorrência da agência que eu trabalho, alguém chegou e falou assim, pô, galera, vamos ter que vir à noite para entregar esse job. Você tá aceitando aquilo, não tá no teu contrato, você não vai morrer, se você for demitido, que bom que você foi demitido, vai para um lugar melhor. Mas a decisão de quem tomou esse risco é sua, a culpa não é do outro lado, né? O outro lado, de alguma maneira, que nem o Pedro mesmo falou, né? Pô, eu adoraria ter 5 pessoas me dando propostas. Sentar aqui, vai, trabalhem para mim, manda aí. E se isso é uma prática do mercado, algumas pessoas usam dela como uma ferramenta, né? Mas onde eu quero chegar é que nós somos responsáveis por esse caminho. Se a gente se botou nessa posição, a gente tem que aceitar que a gente pegou esse risco, a gente tentou porque a gente queria almejar algo, um relacionamento, igual o Rick falou, mais dinheiro, um projeto maior, algo a gente estava vendo de valor ali para aceitar aquele risco. E se não der certo, é bola para frente, né? Essa é a pior coisa do risco, né? Falam que a lição dos empreendedores, né? Se for para errar, erre bastante, mas erre logo, né? Então não é fugir do erro, não é fugir do risco, né? É você tentar aos poucos aprender as ciladas e os riscos, né? E se administrar nesse caminho, assim, né? Pô, acho que é isso que eu queria passar. Na minha visão, erre, mas não demora muito pra levantar, né? Porque vai acontecer, é inevitável. Mesmo o mais seguro vai dar merda. Então tá, valeu Pedro, valeu Vini, a gente vai se falando. E esse então foi o episódio número 52 do podcast do blog Aparelho Elétrico. E esse papo continua lá nos comentários do blog. Você tem o costume de aceitar projetos de risco? Conta pra gente nos comentários do blog e vamos levar o assunto adiante. E se você gostou desse episódio, curta e compartilhe o post nas suas redes sociais. Isso ajuda o Aparelho Elétrico a continuar publicando conteúdo relevante e gratuito para todo mundo que trabalha de forma independente. Lembrando que depois da música de encerramento tem as comicidades e fatos curiosos que foram limados da edição final desse episódio. Então fica aí. Interaja com a gente também nas redes, no Facebook, Instagram e SoundCloud é Aparelho Elétrico. E no Twitter é @LigaOaparelho. E seja da Liga Oficial dos Apoiadores do Aparelho Elétrico. Saiba mais em aparelhoelétrico.com/seja da Liga. Todos os links citados neste episódio estão na descrição do post lá no blog do Aparelho Elétrico. Feito? Então era isso. Um abraço e até mais. Alô? Alô? De pessoas que... Diga lá. Pode ir. Não, vai. Pedro aí que manja de inglês pode me ajudar. The pitch é o que? A apresentação? Pitch é cadela, né? P de pato. pitch. Né? Erre, mas não demora muito pra levantar, né? Porque vai acontecer, é inevitável. Mesmo o mais seguro vai dar merda. Super otimista esse final.